Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 126. O fim está próximo. O preço das ações da Dinamis tem despencado constantemente desde as revelações perturbadoras sobre seus elixires nocautear e o clamor público de ex-clientes que, recentemente perderam seus poderes adquiridos a alto custo, disse o apresentador na TV do quarto do hospital. Ryan semicerrou os olhos quando um vídeo da explosão de Alphonse Manada apareceu atrás da apresentadora. A qualidade era terrível, provavelmente devido a interferências de radiação, embora fosse possível ver Viver e Henrique voando em direção à fonte da explosão. O porta-voz da Dinamis confirmou que Alphonse Manada, também conhecido como Fallout, foi o responsável pela explosão que abalou o antigo porto. As razões para esta ação permanecem obscuras por enquanto, embora Viver tenha afirmado que o agora ex-vice-presidente está agora seguramente fora de serviço. As próximas imagens mostraram a ejeção do ciborgue para o espaço. Apenas as armaduras de Ryan e Lívia foram gravadas, com o rosto e a identidade desta última permanecendo misericordiosamente escondidos. O novo presidente em exercício, Henrique Espinheiro Negro Manada, prometeu indenização total às vítimas de ambos os incidentes e um julgamento público para julgar os responsáveis. Até agora suas ações foram recebidas com divisão entre a equipe. Ainda não consigo acreditar que eles confessaram tudo, disse Matias, sentado em uma cadeira perto da janela com os braços cruzados. O próprio Ryan ocupava o assento mais próximo da cama de Lívia, Henriette roncando a seus pés enquanto Eugênie Henry decidia unilateralmente ocupar seu colo. O mensageiro havia trocado sua armadura de Saturno danificada por seu traje estiloso, pelo menos até que pudesse consertá-la. Achei que eles iriam pelo menos embelezar a verdade e não contar tudo para a imprensa. Foi necessário, respondeu Lívia, usando um vestido branco e bandagens na testa. A operação de morte cerebral evitou danos cerebrais causados por seu contato com Fallout, mas levaria alguns dias para se recuperar. Você não pode aprender com seus erros sem reconhecê-los. Henrique entendeu isso, e viver ainda mais. Após a batalha com Fallout, Henrique transportou o grupo para o hospital de Dinamis com Seth e Alchemo cuidando de seus ferimentos. Felizmente o aviso de evacuação de Ryan deu frutos e embora alguns moradores tenham ficado feridos quando Alphonse se detonou, ninguém morreu. A corrida perfeita foi preservada. Pelo menos por enquanto. As ondas de demissões continuam após a dissolução do Il Migliori, continuou o apresentador. Embora Viver tenha prometido que uma, cito, organização limpa e sem fins lucrativos de aplicação da lei, tomaria seu lugar, o destino de muitos heróis permanece incerto. Ryan desativou a TV. Quanto tempo antes do trovão cair? Ele perguntou à namorada. Não muito, ela admitiu, olhando através das janelas e do véu do tempo. As coisas estão acontecendo mais rápido do que eu esperava. Vulcano já deixou Augusti. Meu pai soube da visita de Viver e ordenou sua morte. O coração de Ryan acelerou. Ela vai conseguir? Para seu alívio, Lívia respondeu com um aceno de cabeça. Felizmente Vulcano não era bobo e espionou as comunicações do meu pai. Mas não é um bom presságio se ele já está expurgando suas próprias fileiras, Matias disse com uma carranca. A vidente assentiu lentamente. A derrota de Fallout e a prisão de Hector o deixaram nervoso. Se é bom demais para ser verdade, provavelmente é? Ryan adivinhou. Sim, ele fará um esforço para assumir o controle de Nova Roma, mas está farejando uma armadilha. Lívia suspirou. Suas forças se mudarão para a cidade Ferrugem em breve, e se forem deixadas por conta própria, encontrarão o bunker. Vou consertar a armadura de Saturno uma última vez e destruir a base, respondeu Ryan, levantando-se da cadeira. Eugênie Henry saltou imediatamente do colo dele para o de Lívia. Espelho, você reúne os outros. Lívia, você fica aqui. Eu não vou, ela respondeu, mordendo o lábio. Tio Netuno logo me pegará para me levar a Sorrentos. Meu pai não me deixa ficar em um hospital Dinamis enquanto ele planeja sua destruição. Matias franziu a testa, mas encolheu os ombros. Bem, nos preparamos para o ataque há dias. Podemos fazer isso sem você. Gostaria de poder supervisionar o ataque, disse Lívia com pesar. Para ter certeza de que tudo correrá bem. Você poderia supervisionar de longe, ressaltou Matias. Minha mãe fez isso com o carnaval e funcionou muito bem para eles. O fato de que ele estava disposto a ceder o comando a Lívia surpreendeu Ryan. O mensageiro adivinhou que vê-la sofrer ferimentos na tentativa de proteger Nova Roma do Fallout ajudou a construir confiança entre eles. Meu tio não me deixa fora de vista. Lívia juntou as mãos, enquanto Eugênie Henry acariciou seus dedos. Eu vou tentar encontrar uma abertura. Não, Ryan insistiu. Se morte cerebral disser que você deveria descansar, então você o fará. Do contrário, ele provavelmente colocará seu cérebro em uma jarra, e você realmente não quer isso. Lívia fez beicinho. Ryan, não posso ficar parado enquanto você e os outros arriscam suas vidas limpando a bagunça da minha família. Você nos ajudou a limpar o nosso concorrente sanguínea e a Metagang também, respondeu Matias. Cada um na sua vez. Lívia franziu a testa e recusou-se a ficar parada. Posso pelo menos fazer algumas ligações. Este será um jogo de pedra, papel e tesoura, e posso trazer mais fichas para a mesa. Ryan semicerrou os olhos. Você configurou tudo para que tivéssemos as pessoas perfeitas reunidas para o trabalho? Ela respondeu com um sorriso malicioso e astuto. Eu seria um péssimo vidente se não o fizesse. Eu adoro quando você está no modo gênio, puxando os pauzinhos das sombras.
Tudo está indo conforme o planejado. O sorriso dela vacilou. Espero. Ryan olhou para seu amigo translúcido. Matt, você pode nos deixar por um segundo? Vou informar os outros, respondeu o vigilante antes de abrir a porta. Lívia trocou um olhar pesado com o namorado. Ryan, depois de destruir a ilha, ela limpou a garganta. Você vai imediatamente atrás dele, não é? Sozinho? Sim. Se Bunda Relâmpago não atacasse sua cabeça primeiro. Ryan esperava que o louco descesse da montanha depois de ver a ilha de Ishia virar fumaça. Vai ficar tudo bem. Eu não vou matá-lo. Não é pela vida dele que eu temo. Você não pode salvar. Ninguém te contou? Ryan perguntou com um sorriso que não alcançou os ouvidos. Eu sou imortal. Não brinque com isso. Sua reação surpreendente surpreendeu o namorado e acordou Eniette. Lívia fechou os olhos, mas não conseguiu reprimir as lágrimas que se formavam no canto. Ela respirou fundo quando o cachorro começou a lamber os dedos para consolá-la e soluçou. Ryan, o homem que amo está prestes a lutar contra meu pai. E um deles pode não voltar. Quando ela abriu os olhos novamente, Ryan pôde ver o medo e o pavor neles. Ou ele vai te matar e você não pode reiniciar, ou você corre o risco de desferir um golpe mortal permanentemente. E não posso fazer nada para evitar isso. Lívia, Ryan começou. Ela não o deixou terminar. Eu sei que você está tentando me confortar. Me diga que está tudo bem, mas não está. Ryan, sua irmã acabou de sacrificar o pai, e Henrique Manada prendeu o seu antes de banir o irmão para o espaço. Mesmo que ambos esperassem que terminasse de outra forma, eles aceitaram que não poderia. Embora eu, ainda não consigo, Ryan. Ryan ouviu em silêncio respeitoso, deixando-a dizer o que pesava em sua mente. Em vez de responder com palavras, ele sentou-se na cama e enxugou suavemente as lágrimas. Estou com medo, Ryan, ela confessou, pegando as mãos dele e apertando seus dedos. Estou com medo porque vi como isso pode acabar, mas não como vai. Eu pensei que queria ser surpreendido, mas não assim. Lívia, você se lembra do que me contou no restaurante outra noite? Ryan perguntou, tentando tranquilizá-la. Que o Supremo nos guiou juntos e que eu deveria continuar para ver o que ele tinha reservado, mesmo que eu não pudesse salvar. Eu disse isso, admitiu Lívia suspirando. Achei que poderia suportar a dúvida naquela época, mas agora, ela queria tranquilizá-lo, para dizer a ele que tudo ficaria bem, da mesma forma que ele tentou confortá-la antes. Ryan, se você não pode salvar, se você sente que sua vida está em perigo real, fuja. Não posso, Lívia. Não é o estilo dele. Após a destruição de sua ilha, seu papai trovejante vai chocar todos que ele puder colocar suas mãos de metal. Se eu não conseguir derrotá-lo, milhares pagarão o preço. Eu sei, mas ainda dá tempo de resolver o problema do seu save point. Restaure pelo menos essa rede de segurança. Acho que tem uma solução, respondeu Ryan, embora duvidasse que funcionasse. Ainda assim, não custa nada tentar. Confie em mim. Eu confio minha vida em você, Ryan. Mas não quero que esta seja a última vez que nos vemos, você entende? Ela fixou os olhos nos dele, e ele se perdeu no abismo azul do olhar dela. Prometa-me que você vai voltar para mim, certo? Apenas, prometa-me. Ryan sustentou o olhar dela por um tempo, antes de beijá-la levemente. Seus lábios tinham gosto de morango, macios e gentis ao toque. O contato não durou mais do que alguns segundos furtivos, mas o mensageiro desejou que tivesse durado a vida toda. Eu vou, ele prometeu. Juro. O save rápido entrega, não importa quantas tentativas sejam necessárias. Isso arrancou dela um sorriso cansado. Certifique-se de ter sucesso de uma só vez desta vez. O mensageiro sorriu para esconder seu desconforto, antes de acariciar Eugenie Henry e Henriette uma última vez e sair da sala. Sentiu o olhar preocupado de Lívia nas suas costas enquanto fechava a porta atrás de si. Ele encontrou Len esperando do lado de fora da porta, vestindo seu macacão horrível e carregando seu rifle de água. Baixinha, disse Ryan. Você ouviu tudo? Eu não queria. Ela olhou para ele com determinação. Embora seus olhos permanecessem levemente vermelhos por causa das lágrimas secas, sua linguagem corporal parecia diferente, mais confiante. Prometa-me que você voltará também, Riri. Você pode parar de levantar bandeiras de morte, por favor? Ryan perguntou. Ele tinha a intuição de que cada promessa que fazia o azarava ainda mais. Tudo bem, prometo que voltarei se isso fizer você se sentir melhor. Eu já estou melhor. O sorriso dela tinha um toque triste, mas era um sorriso mesmo assim. Graças a você. Os agradecimentos são todos meus, baixinha, respondeu Ryan. Você salvou minha vida quando desenvolveu aquela tecnologia de transferência de mente. De mais maneiras do que você pode contar. Eu te disse antes, Riri. O que temos é mais poderoso que a amizade. Seja o que for que enfrentemos, sei que enfrentaremos isso juntos. Ela mordeu o lábio inferior. É o que papai teria desejado, eu acho. Meu verdadeiro pai, quero dizer. Não o que ele se tornou. Ryan examinou seu rosto atentamente. Aquela expressão agridoce de alguém que encontrou a resposta para uma pergunta de toda a vida, embora isso lhe tenha custado muito. Você fez as pazes consigo mesmo? Ele perguntou a ela. Acho que sim, respondeu Len. Em vez de desviar o olhar, como sempre fazia, ela sustentou o olhar dele. Eu fiz tudo o que pude, Ryan. É difícil explicar, mas não me sinto feliz com a morte do meu pai, mas também não me sinto mais culpado. Eu entendo, baixinha. Acredite em mim, eu quero. Por muito tempo ri e pensei que a culpa era minha, ela admitiu. Aquele pai não teria se tornado um monstro se eu pudesse me defender. Eu queria que meu pai voltasse ao normal porque eu amava e porque me culpava. Você não quer mais? Não, ela respondeu enquanto balançava a cabeça. O que aconteceu, aconteceu.
Como você me disse uma vez, há coisas que você não pode mudar. Eu tentei o melhor que pude. É hora de seguir em frente. Não posso mudar o passado, mas posso melhorar o futuro. Ela não conseguiu salvar o pai e carregaria essa dor por toda a vida, mas aceitou que não poderia ter mudado nada. Len Sabino encontrou um encerramento. Eu pensei sobre o que devo fazer agora, disse Len. Pensei em levar as crianças comigo para o mar, mas agora você mudou de ideia? Eu sim. Achei que o mundo não poderia mudar, que a superfície só poderia piorar. Mas seus olhos brilharam com uma pitada de esperança. Está ficando melhor. Nós melhoramos. Ryan riu. Nós fizemos sim. Se até mesmo a Dinamis pode mudar, acho que o mundo também pode. Suas bochechas coraram, enquanto um sorriso tímido se formava em seus lábios. Eu pensei sobre o arquiteto. Ela quer criar cidades, repovoar os países devastados pelas guerras do genoma. Acho que posso ajudar. Não apenas ajude as crianças de Cidade Ferrugem, mas todas as crianças do mundo. Certifique-se de que eles cresçam em melhores condições do que nós. Boa sorte na exportação da Revolução Socialista, disse Ryan com uma risada, mas no fundo ele não conseguia se sentir mais orgulhoso dela. Mas é bom, Len. Você ajudará inúmeras pessoas, e não apenas por causa do seu poder. Len franziu a testa. O que você quer dizer? Você tem um coração bondoso, Len, e isso é o que mais importa, eu acho. Meshon, o alquimista, até mesmo Fallout. Todos eles tinham o poder de tornar o mundo um lugar melhor e mais abundante, mas usaram mal seus dons. Meshon fez armas, o alquimista deu poder a gente como Augustus e Fallout perdeu de vista o que realmente importava para ele. Mas você, baixinha? Ryan sorriu de orelha a orelha. Você vai se sair bem. Ela ficou tão vermelha que Ryan se perguntou se seu comunista interior havia saído do esconderijo. Ele decidiu provocá-la um pouco. Eu te dei diabetes com meras palavras? Len respondeu com um abraço de irmã. Ele deixou os braços dela se moverem em suas costas e os dele ao redor dela. Ele ouviu a respiração lenta dela, enquanto sua mente vagava para sua primeira família. Já se passaram quase 9 séculos desde que seus pais morreram nas mãos de invasores, tanto tempo que ele mal conseguia se lembrar de sua aparência, ou mesmo de seus nomes. Ryan tinha 12 anos quando corrente sanguínea e Len o encontraram escondido nos destroços de sua casa, uma criança perdida e sem nada. Embora tivesse perdido uma família de sangue naquele dia, ele ganhou outra, forjada no suor e temperada com lutas. Uma irmã que ele amava muito. Obrigado, Riri, disse Len, antes de quebrar o abraço. Podemos discutir nosso futuro depois de vencermos, certo? Sim, de fato. Depois que eles venceram. Nas profundezas do bunker de Meshon, Ryan estava deitado em uma mesa de operação vestido com sua armadura de Saturno, enquanto braços robóticos reparavam os danos de Fallout. Como não teria a oportunidade de melhorar ainda mais o design, o mensageiro aproveitou a oportunidade para instalar algumas atualizações. O mais importante de tudo foi um sistema baseado no mecanismo que os gênios de sua equipe desenvolveram para discutir com elixires. Você pode me ouvir? Ele perguntou, as lentes de seu capacete mudando com as cores do arco-íris dos elixires. Um canal de voz foi aberto, enquanto o computador de sua armadura traduzia suas palavras em sinais de fluxo. A voz sintética que respondeu através do canal era diferente daquela que ele ouviu enquanto estava no mundo negro. Mas Ryan sabia no fundo de seus ossos a quem ela pertencia. Ryan, seu elixir. Sabe, estamos juntos há muito tempo, disse Ryan, estremecendo quando um robô adicionou uma nova placa torácica à armadura. Mesmo assim, nunca aprendi seu nome. A ideia pareceu divertir o elixir. Nós, emissários, não temos nomes, dizia. Você pode me ligar como quiser. Ryan pensou um pouco. Relâmpago? Não, escuridão ficaria com ciúmes. Que tal magenta? Magenta? Violeta teria sido muito simples. Ou talvez você prefira a cor do espaço. Cous? Ou a cor fora do tempo? O elixir não respondeu imediatamente, mas quando respondeu, pareceu bastante satisfeito. Eu gosto mais de magenta, dizia. Melhor do que fúcsia ou roxo. Por quanto tempo você ponderou sobre isso? Você já não deveria saber? Quero dizer, você está dentro de mim. Agora que Ryan pensou nisso, significava que seu elixir havia experimentado tudo o que seu hospedeiro fez. Não sou nenhum observador, respondeu a entidade vagamente divertida. Estamos unidos há tanto tempo que entendo os pensamentos humanos melhor do que o resto da minha espécie, mas continua sendo uma segunda língua para mim. Sutilezas me escapam, embora eu saiba porque você queria ter essa conversa. Ryan olhou para o teto de metal acima de sua cabeça. Quase podia ouvir as tropas Augusti marchando acima de sua cabeça, centenas de metros além do aço e da terra. Por que você me impediu de salvar? Não tive nada a ver com isso, admitiu seu elixir. Todos os poderes violetas derivam, em última análise, do Supremo. Como disse Escuridão, somos sacerdotes. Não trazemos milagres, só podemos pedir por eles. Então Ryan estava certo. Tinha sido uma conspiração dos Illuminati desde o início. Então deixe-me reformular. Por que seu chefe me impediu de economizar? Não sei, mas posso adivinhar. Sua conexão com os Black cresceu, Ryan. Antes você mal conseguia consumir o fluxo vermelho do Fallout, mas agora você poderia prejudicá-lo diretamente. Seu elixir parecia bastante preocupado. Preto é uma espada sem punho. Ao contrário de outras cores, é tão perigoso para quem o possui quanto para seus inimigos e se alimenta das linhas do tempo que você exclui. Se ficar muito forte, isso vai ficar incontrolável e me destruir. Por mais poderoso que seja agora, pode fazer com que meu salvamento dê errado. Isso explicaria por que o Supremo impediria ao mensageiro de acessar seu trunfo, mas as implicações o preocupavam muito. Se eu não puder criar um novo ponto de salvamento nem morrer, então o que significará quando eu disser morra de velhice? Eu não sei, Ryan, mas o último enviou-lhe uma mensagem. Continuar até o fim e ver o que está além da vitória. Talvez você nem morra. Talvez você acenda em vez disso.
Pensei ter fechado aquela porta quando me recusei a ficar no mundo negro? A ascensão não é um fim, Ryan, mas um processo pelo qual formas de vida inferiores ascendem aos seres cósmicos que habitam os reinos superiores. A porta está sempre aberta. Seu elixir lutou para encontrar palavras humanas para explicar o fenômeno. Mal consigo descrever. Cada ascensão é única e vocês estão mais próximos dela do que a maioria. A forma de vida Argraves também. Ele está tentando atrasar o processo o máximo que pode para que possa permanecer nesta terra, mas, eventualmente, ele se tornará uma estrela brilhante no céu. Se ele quiser. Ryan fez uma breve pausa. Por que eu? Ele perguntou. Por que estou mais perto? Porque o poder não é a única coisa que condiciona a ascensão, Ryan. A sabedoria é outra. É por isso que as criaturas que você lutou na nave do alquimista tiveram esta recompensa negada. Seus olhos eram pequenos e não podiam ver além deles mesmos. Com os poderes cósmicos vêm as responsabilidades universais? O mensageiro zombou. Sim, seu elixir respondeu suavemente, sua voz cheia de orgulho. Estamos conectados há séculos, Ryan, e você cresceu com eles. O tempo não tem mais segredos para você e embora o caminho tenha sido longo e difícil, você chegou ao fim da sua jornada. Parecia um professor feliz em ver seu aluno se formando, embora o exame final ainda estivesse por vir. Você acha que podemos vencê-lo? Augusto? Embora Ryan sempre projetasse confiança nos outros para manterem suas esperanças, seu elixir conhecia seus pensamentos. Bunda Relâmpago foi o genoma mais forte que o mensageiro já enfrentou, e desta vez ele não teria como fazer tudo de novo se falhasse. O negro pode machucá-lo agora? Magenta de repente ficou muito menos entusiasmado. Augustus é feito do material mais forte da criação, o metal indestrutível e invulnerável a habilidades não conceituais. Mesmo que tenha ficado mais forte, seu outro poder tornará possível derrotá-lo, o que não é fácil. Então seria vitória ou morte. O elixir de Ryan deve ter lido seus pensamentos antes de imediatamente tentar tranquilizá-lo. Eu tenho fé em você, Ryan. Em nós. Eu sei que podemos conseguir. Eu também espero, respondeu Ryan, assim que os robôs terminaram seu trabalho. O mensageiro ficou de pé, seus passos ecoando no chão de aço. Algum conselho antes de entrarmos? A voz do elixir tornou-se fria e mortal. Não me traia. Ryan piscou. Perdão? Agora eu sei que você é um espécime perfeito de Homo sapiens com genes excelentes, então não estou surpreso que alguns de meus parentes tenham feito propostas a você. Agora o elixir parecia positivamente ciumento. Estou muito orgulhoso por você ter resistido à atração do vínculo livre, mas deixe isso ficar claro. Não tolerarei a bigamia do elixir. Não carreguei você por mais de 800 anos para compartilhar agora. Espere, o último pode conceder divórcios? O mensageiro perguntou brincando. Isso seria contra a minha religião, mas posso tornar esta ligação um inferno. Estou brincando, respondeu Ryan. Você tem sido meu melhor amigo desde que eu tinha 16 anos. Eu nunca vou te trair, mesmo com a escuridão. Eu sei, Ryan. Isso também foi uma piada. O elixir parecia tão sério e inexpressivo que Ryan não percebeu. Foi engraçado? Você ainda tem alguns anos de prática pela frente, mas eu vou ajudar. Ryan vestiu um poncho de cachemira por cima da armadura, pois não se sentia completo sem ele. Até que a morte nos separe, então. Não, Ryan. A morte é apenas uma porta, e o final ainda nos espera. O elixir marcou uma breve pausa antes de pronunciar uma palavra final. Avante. Ryan cortou a comunicação e se preparou para ativar o mecanismo de autodestruição do bunker, quando percebeu uma pequena forma branca em um canto da sala. O pelúcia ficou de pé, olhando para Ryan com seus grandes e lindos olhos azuis. A criatura não emitiu nenhum som, nem vozes sinistras e misteriosas ecoaram na sala. O monstro que assombrava os pesadelos do mensageiro e abria caminho através de múltiplas voltas agora olhava para seu criador com um silêncio solene. Parecia pensativo por falta de algo melhor. Quase triste. Por que você está aqui, amigo? Ryan perguntou, um pouco assustado com seu comportamento incomum. Vamos para a Disneylândia. A criatura respondeu com as patas levantadas, sua tristeza rapidamente substituída por malícia e crueldade. Ryan ergueu uma sobrancelha por trás do capacete, antes de repente tentar se lembrar da idade de Narcinia, e falhar. Sem multiplicação, alertou ele enquanto apontava o dedo para o lagomorfo assassino. Se você estragar minha corrida perfeita, nunca mais vou deixar você estripar ninguém novamente. Eu sou seu amigo. Você é. Deus tenha misericórdia. Eles se tornaram amigos, um de cada vez. Trata-se de enfiar no Bunda Relâmpago? O coelho assentiu lentamente como Ryan havia adivinhado. Queria vingança pela derrota anterior e agora pode ser a sua última oportunidade de o conseguir. Tudo bem, disse o mensageiro. Afinal, ele ainda devia ao pelúcia por salvá-lo de Adam. Entre na mochila e vamos explodir o Olimpo. E talvez o trabalho dos sonhos também, se tivermos tempo suficiente. O pelúcia gritou de alegria e subiu na armadura de Ryan. O mensageiro abriu o compartimento da mochila e o brinquedo demoníaco desapareceu lá dentro. O mensageiro olhou ao redor da câmara metálica, quase com uma sensação de tristeza. Embora sua equipe já tivesse retirado toda a tecnologia benéfica e não letal do bunker, ainda doía a Ryan condenar este lugar à destruição. O enorme potencial do seu conhecimento acumulado, séculos à frente do seu tempo. Mas como Luz do Sol havia dito, não havia mãos certas para usar esse poder. Eu sempre quis dizer isso, Ryan murmurou para si mesmo, enquanto olhava para as câmeras da sala. Foi necessário todo o seu charme para convencer Alchemo a programar esta ordem específica no mainframe de Meshon. Execute a ordem 66. Um alarme ecoou imediatamente pelo bunker. Sequência de autodestruição iniciada. Explosão esperada em 6 minutos. Ryan estava fora em 3 minutos, embora usasse seu poder para trapacear.
Quando a contagem regressiva chegou ao fim, o mensageiro pairou sobre o ferro velho vazio, observando enquanto os carros Augusti cruzavam os postos de controle para chegar à cidade Ferrugem. Com o colapso de Dinamis, os guardas foram chamados de volta a outras áreas ou simplesmente abandonados. Ninguém se opôs à invasão do sindicato criminoso. No entanto, assim que cruzaram a fronteira, todo o distrito estremeceu. O terremoto não foi poderoso o suficiente para devastar cidade Ferrugem, mas Ryan não poderia dizer o mesmo do ferro velho. A lixeira aberta desabou sobre si mesma, o chão desabando enquanto as explosões devastavam o bunker escondido abaixo dela. Pilhas de carros e lixo caíram em um buraco profundo, soprando uma nuvem de poeira para o céu. Quando a terra caiu de volta à terra, apenas um abismo de detritos fumegantes restou do ferro velho. Embora o resto de cidade Ferrugem permanecesse intacto, seu principal marco havia desaparecido. Ryan se perguntou se isso prejudicaria a indústria turística local. Uma luz carmesim brilhou brevemente no céu azul acima, como uma estrela vermelha brilhando em seus estertores finais. O satélite Bahamut autodestruiu-se ao lado do seu centro de comando orbital, despedaçando-se a espada de Damocles que pairava sobre Nova Roma. O legado de Meshon nunca mais assombraria o mundo. Com a última ponta solta resolvida, Ryan virou-se para olhar para a ilha Ishia. Ele notou a sombra do submarino de Meshon indo até lá, pronto para desembarcar tropas. A Nova Roma teria o seu próprio dia D, com o viajante do tempo liderando o ataque. Len imediatamente estabeleceu comunicação. Estamos esperando por você, Iri. E assim, save rápido voo para sua última batalha. Capítulo 127. Teumaquia. Quando Ryan chegou à ilha de Ishia, a área já havia se transformado em uma zona de guerra. O submarino Meshon atingiu a costa antes de Ryan chegar, liberando uma tripulação heterogênea de membros curados da Metagang, gênios equipados com armaduras poderosas avançadas e pandas furiosos nas costas da ilha de Ishia. Eles foram recebidos por torres inativas, artilheiros Augusti nas muralhas e uma horda de zumbis enterrados sob a praia. Ryan nunca tinha visto Mercúrio em carne e osso, apenas através de crânios que ele usava como intermediários. De acordo com Lívia, o velho olímpico poderia infundir energia necromântica em cadáveres e pilotar mortos-vivos de longe. Com Jace fora de cena, os Augusti decidiram ressuscitar todas as suas vítimas, cadáveres inchados deixados para se afogar sob as ondas, esqueletos limpos de todos os vestígios de carne e os restos doentes das cobaias da ilha. Um brilho amarelo iluminou seus olhos. E quem melhor para liderar a Legião dos Mortos do que o próprio deus da guerra, Marte? Ainda assim, este exército enfrentou uma oposição poderosa. Vladimir se transformou em uma versão metálica de si mesmo e pousou primeiro na costa ao lado do Homem de Aço, absorveu as espadas e lanças de Marte em seu corpo enquanto pisoteava qualquer cadáver tolo o suficiente para ficar em seu caminho, crescendo rapidamente de 3 metros de altura para 4. Mortos-vivos suicidas tentaram subir em suas pernas com cintos explosivos, mas rapidamente os varreram. O valente urso jogou os bombardeiros kamikaze no mar, onde explodiram em rajadas de fogo. Marte, depois de perceber rapidamente que a maioria de suas armas não afetariam Vladimir, trocou lanças e espadas por armas feitas por gênios. Uma chuva de bombas fabricadas em Vulcano caiu sobre o gigante de ferro, cada uma com poder suficiente para danificar até mesmo viver. Todos eles se transformaram em areia num clarão violeta, enquanto explosões abalaram as fundações da Fortaleza Bliss. Marte estremeceu de surpresa, enquanto uma mulher loira passou por cima do submarino e se juntou à briga. Chuva ácida seguiu Vladimir e a pé, e imediatamente trabalhou para conter o poder de Marte. Como ela poderia trocar itens por aqueles de massa equivalente e com um raio maior que o do Olimpiano, ela neutralizou completamente seu arsenal. Para seu crédito, Marte tentou. As bombas caíram às dezenas, apenas para explodir entre suas tropas mortas-vivas. Ele lançou um barril de gás no rosto de Vladimir, mas ele virou areia no ar. Ele até se preparou para lutar contra o gigante em combate corpo a corpo com uma lança térmica, mas ela se transformou no braço decepado de um zumbi em suas mãos. No final, o temido guerreiro que colocou Ryan e Félix em fuga a uma volta atrás só conseguiu recuar quando um gigante de aço correu atrás dele. Esta é a Baía dos Porcos de novo. Vladimir rosnou enquanto tentava inutilmente pegar o astuto atleta olímpico. O gigante não se mostrou melhor nessa tarefa do que abolir a propriedade privada, com as mãos agarrando apenas areia. Ryan não pôde deixar de sorrir por baixo do capacete, pois a cena o lembrava de um antigo desenho animado do Looney Tunes, embora ele duvidasse que Marte tivesse a sorte do Pernalonga. E de fato, quando o atleta olímpico tentou voar liberando ar pressurizado, a chuva ácida trocou por água do mar. O indefeso Marte tropeçou no chão e foi imediatamente atacado pelo. Lívia estava certa. Os poderes do genoma eram um jogo de pedra, papel e tesoura. Não importava quão poderoso você fosse, alguém lá fora tinha a capacidade exata de contra-atacar o seu. Por meio de informações coletadas em vários ciclos, Ryan organizou os confrontos perfeitos contra os chamados atletas olímpicos. Não que os normis empregados por eles se saíssem melhor. Baixinho havia borbulhado uma dúzia de artilheiros, enquanto um rastro de explosões na praia seguia Félix enquanto ele explodia mortos-vivos à torto e à direito. A boneca forneceu fogo de supressão com uma minigun fluxo vermelho, sua própria armadura de poder feita por Meshon ignorando as balas. Pior ainda, o sistema de segurança de Vulcano não conseguiu ativar e interceptar os invasores. A princípio, Ryan pensou que seus próprios gênios tinham feito isso, antes de perceber vários Augusti presos dentro de suas próprias armaduras de poder, incapazes de se mover. Lívia, sua aranha atrevida, foi para quem você ligou. Ryan não pôde deixar de rir. Ainda assim, ele se perguntou como Vulcano teve tempo para sabotar as defesas. Como a armadura de poder que ela criou sofria dos mesmos problemas das torres. O mensageiro presumiu que sua ex-namorada havia colocado um interruptor dentro de suas criações desde o início. Seguro caso a liderança Augusti se voltasse contra ela.
e ela havia lucrado. Ainda assim, embora os atacantes estivessem a limpar a praia, os defensores nas muralhas da fortaleza mantiveram-se firmes. Tendo esperado um ataque dos dinamis, reforçaram o antigo castelo com defesas antiaéreas e artilharia pesada. Depois que seus aliados no terreno foram derrotados e o risco de fogo amigo reduzido, eles começaram a lançar granadas na praia. Embora seus projéteis não conseguissem impedir o avanço de Vladimir, e na verdade apenas alimentassem seu crescimento, os outros tiveram que se proteger ou correr atrás do gigante. Alguns dos 7 assassinos estavam entre os defensores, com Vamp e Terror Noturno usando lançadores de foguetes, Pardal liberando rajadas mortais de lasers de suas mãos e Mortimer desdenhando a artilharia pesada por um rifle de precisão sutil, mas mortal. Ryan circulou a fortaleza de cima, tentando localizar os mais perigosos Cancel e Plutão. Alguns artilheiros Augustil o notaram e tentaram derrubá-lo com canhões antiaéreos, mas o mensageiro congelou o tempo e retaliou com ondas de choque. Os canhões explodiram um após o outro, fazendo os defensores tombarem pelas muralhas. Enquanto limpava o perímetro de defesa antiaérea, Ryan notou um borrão vermelho familiar movendo-se pela praia, afastando seus aliados do perigo sempre que projéteis ameaçavam atingi-los. Senhor, aceno? Ryan gritou de cima, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Você deveria destruir as bases Meshon. Deus também pediu coisas ao Senhor Aceno uma vez, respondeu o Genoma, enquanto rapidamente empurrava Félix para o lado antes que uma das balas de Mortimer pudesse estourar sua cabeça. E o Senhor Aceno respondeu, diga por favor. O homem disse isso com tanto estilo que Ryan não conseguiu usar sua blasfêmia contra ele. Assim que a notícia da presença do carnaval chegou à bunda relâmpago, no entanto, o aparecimento de 2 novas figuras na parede principal, logo acima do jardim de flores de Narcinia, chamou a atenção de Ryan. Eles saíram de uma porta reforçada, a primeira com o mesmo sorriso alegre sempre estampado no rosto, a segunda com uma carranca furiosa. Mate Cruella e seu dálmata ao meio-dia, disse Ryan através do comunicador, enquanto os 2 assassinos se juntavam a Mortimer, Vamp e Terror Noturno. Ninguém respondeu, então o mensageiro adivinhou que o assassino silencioso já estava em posição. Legal, não sei por onde começar, gritou Cancel por cima do canto das balas, erguendo uma bazuca em direção à praia ao lado de seus camaradas enquanto usava equipamento antimotim. Ao contrário de seu subordinado, Plutão não se importava com armaduras. Ela não precisava disso, ou assim ela pensava. Traidores primeiro, sibilou o subchefe Auguste enquanto olhava para Félix. Ryan já notou a areia abaixo dos pés do gatinho se movendo de maneiras estranhas e perigosas. Eu deveria tê-lo matado há muito tempo. Ela não terminou a frase, pois um dardo tranquilizante a atingiu no pescoço e outro acertou Cancel logo abaixo do capacete. Esta última instantaneamente virou sua bazuca na origem do ataque, enquanto Mortimer fez o mesmo com seu rifle de atirador, mas não viu nada. Plutão tentou rapidamente remover o dardo, mas suas mãos se atrapalharam antes mesmo de chegarem ao pescoço. O subchefe Auguste, que quase matou Ryan no passado e assassinou com sucesso inúmeros outros, tropeçou e desmaiou. Terror Noturno largou seu canhão para pegar seu superior em seus braços, mas Plutão já havia caído em estado catatônico. Embora Ryan soubesse que os tranquilizantes geralmente levavam minutos para afetar seu alvo, o anestésico feito pelo alquimo se espalhava pela corrente sanguínea e pelos nervos dos genomas em segundos. O mensageiro já tinha visto o poder de Plutão em ação vezes suficientes para não correr nenhum risco com ela. Ela teve que ser tratada rapidamente, sem chance de ativar sua maldição da morte. Cancel, que era igualmente perigoso, caiu inconsciente sobre os tijolos da parede. Um assassino invisível matou Plutão e Cancel antes mesmo que eles pudessem entrar no jogo e trouxe um parceiro. Quando o sudário se tornou visível nas paredes logo atrás do assassino 7 com uma arma tranquilizante revestida de vidro nas mãos, o mesmo aconteceu com seu amuleto da sorte. Ryan teve que admitir que sua armadura de vidro lhe caía como uma luva, especialmente quando ela tirou o capacete e deixou seu cabelo dourado fluir. Fortuna? Vamp engasgou enquanto sacava uma arma e apontava para o casal. Mortimer e Terror Noturno trocaram um olhar. Você está trabalhando com eles? Eu estou, Senhora Sorte respondeu com uma carranca determinada. Depois de receber o tratamento de memória de Alchemo, ela se lembrou de como 7 assassinos tentaram assassinar seu irmão no ciclo anterior, e ela não perdoou. Morte e Rishi não tornem isso difícil. Mortimer imediatamente largou seu rifle de precisão, para a consternação de Vamp. Mortimer, seu covarde. Eles têm um amuleto da sorte e nocautearam nosso cancelador de poder, disse ele com total derrotismo, antes de cair de joelhos com as mãos atrás da cabeça. O pobre e velho Mortimer não está jogando os dados. Vamp rosnou e tentou abrir fogo contra a dupla, mas escorregou em um tijolo. Ela mal teve tempo de gritar antes de tropeçar no muro e cair na areia abaixo, de cabeça. Ver? Mortimer perguntou encolhendo os ombros. É mais rápido assim. Terror Noturno olhou para Plutão inconsciente e depois para a arma tranquilizante do sudário. Eu me rendo, disse ele humildemente. O sol ainda estava alto e ele não podia usar seu poder. Bom, Mortalha respondeu antes de nocauteá-lo com um dardo também, só para garantir. Apenas Pardal permaneceu, e ela estava muito ocupada tentando manter o gigante Vladimir longe das paredes com lasers de supressão para interferir. Isso deixa apenas Mercúrio e Baco dentro. Eu cuidarei deles, disse Ryan enquanto pousava nas paredes e explodia as portas reforçadas mais próximas com ondas de choque. Uma leve névoa deslizou para dentro da fortaleza, quase invisível. Já faz um tempo que não vou à missa. De jeito nenhum, minha irmã está lá dentro e eles confiscaram o telefone dela. Fortuna reclamou. Estou chegando. Desculpe, ele tem alcance e seus amuletos da sorte não funcionarão em Baco. Ele fez um juramento de celibato. Isso e o poder de Fortuna não a protegeriam de um ataque telepático. Você tem certeza? Sudário perguntou enquanto mantinha Mortimer sob a mira de uma arma.
Seu poder não irá protegê-lo. E é aí que você está errado, meu amigo Ryan respondeu, antes de passar pelas portas destruídas e entrar na fortaleza. Eu também tenho um anjo da guarda. Embora Baco provavelmente o consideraria um demônio. O mensageiro entrou em um corredor de aço, as sombras do sudário e da fortuna desaparecendo atrás dele. Todos os guardas saíram para defender o perímetro, então ninguém se atreveu a impedir o avanço do mensageiro. Ninguém além das vozes. Entrar sozinho foi um erro. Embora a voz de Bachus ecoasse no corredor, Ryan não viu em lugar nenhum. Os sensores da armadura também não captaram nenhum som. As palavras existiam apenas na cabeça do mensageiro. Destruir este solo sagrado era um pecado. Posso confessar meus pecados enquanto tiro você daqui? Ryan lembrou-se dos planos da fortaleza de sua visita anterior e suspeitou que o padre o aguardava no centro de produção de Bliss. Este lugar está perdido, pai. Tudo que vocês, pecadores, fizeram foi invocar a ira de Deus. Já mandei uma mensagem para Augustus, o que significava que Ryan não tinha tempo a perder. Eu deveria ter me chamado de Joana Dark, disse o mensageiro antes de quebrar uma porta de segurança que bloqueava seu caminho com ondas de choque. As portas de aço caíram no chão com um barulho alto, embora apenas a escuridão aguardasse além da soleira. O mensageiro de repente percebeu que algo estava errado com a arquitetura, embora não conseguisse identificar o que. Os ângulos do corredor pareciam perfeitos, perfeitos demais, o teto liso demais. Todos os espíritos estão ligados, pela graça de Deus, mas você se afastou dele. A voz de Baco soou quase calorosa e reconfortante. Este lugar é um templo à sua glória, que a sua mera presença profana. Bom, deixe-me pegar Narcinia e derrubar o telhado, e você não terá mais que sofrer com minha inteligência. Ryan congelou brevemente o tempo, o mundo ficando roxo. A escuridão à sua frente desapareceu, deixando uma parede de aço amassado erguendo-se onde deveria estar a porta de segurança. A verdadeira porta de segurança estava à sua esquerda e intacta. Eu não vou deixar você, Bachus disse enquanto Ryan deixava o tempo recomeçar e desencadeava uma onda de choque à sua esquerda, dissipando a ilusão. Ela é uma ponte entre nós, mortais, e meu Deus, preciosa demais para ser sacrificada por gente como você. Ela tem o quê, 13 anos? 14? Ryan riu antes de continuar seu progresso. As lâmpadas no teto tremeluziam e as sombras mudavam ao seu redor. Isso é 5 anos a mais para você. Vejo que nem mesmo a minha salvação pode chegar até você agora. A voz de Baco soltou um suspiro, e a porta de segurança magicamente se reformou atrás de Ryan. Mas todos os pecados são perdoados na morte. Depois que eu tiver reduzido sua mente ao nada, seu cadáver reforçará as coortes dos ressuscitados. E Baco atacou. O chão desabou sob os pés de Ryan, fazendo-o tropeçar em um abismo negro com presas e dentes. O mensageiro ativou seu jetpack, mas uma língua serpentina pegou seu tornozelo e o arrastou para a escuridão. Isso tudo está na minha cabeça, Ryan pensou, mas seu próprio cérebro não acreditaria nele. Quando as presas se fecharam em volta de seu estômago e o rasgaram ao meio, a dor pareceu muito real. Ryan imediatamente ativou sua parada no tempo e quando o mundo ficou roxo, o mensageiro ficou dentro de uma sala de controle de segurança com apenas computadores como companhia. Ele nem havia ativado seu jetpack. Quando ele lutou contra o terror noturno no passado, Ryan percebeu que sua parada no tempo dissipou brevemente as ilusões. O mensageiro suspeitava que os telepatas trabalhavam transmitindo pensamentos através do azul fluxo, e eles não poderiam fazer isso em um mundo congelado. Infelizmente, as ilusões reafirmaram-se no momento em que o tempo recomeçou. O próximo ataque telepático tomou a forma de uma onda de sangue engolindo Ryan e penetrando em sua armadura. O mensageiro prendeu a respiração instintivamente, mas o líquido vermelho contornou seus lábios e começou a encher seus pulmões. Sua visão ficou turva quando ele se afogou no Oceano Vermelho, a risada de corrente sanguínea ressoando com as ondas. Ryan sabia que tudo isso era uma ilusão, e ao contrário do terror noturno, não parecia que Baco pudesse infligir danos reais por meio de alucinações. Porém, o padre não precisava prejudicar o viajante do tempo, apenas atrasá-lo. Se Augusto caísse sobre ele enquanto estava cego por ilusões, o mensageiro poderia muito bem ser um alvo fácil. Outra parada no tempo dissipou a inundação vermelha e Ryan usou ondas de choque no chão abaixo de seus pés. O chão desabou quando o tempo recomeçou, mas quando o viajante do tempo caiu, o buraco continuou indefinidamente. Uma horrível cacofonia alienígena irrompeu ao seu redor, tão estridente quanto o grito de crianças. A ilusão distorcida fez os ouvidos do mensageiro sangrarem e sua visão ficar turva. Não, Ryan percebeu quando a cacofonia se tornou ensurdecedora, não ilusões. Insanidade. Baco poderia degradar o senso de realidade de um indivíduo, como a esquizofrenia avançada ou outras doenças mentais, destruindo a própria identidade da vítima. Ele descascou a mente de alguém como uma cebola até não restar nada. Você fez isso com Julia Costa, Ryan percebeu horrorizado, sua voz de alguma forma cortando a cacofonia alienígena. O mensageiro se acostumou com a dor durante séculos de loop temporal, mas uma mente normal teria se despedaçado sob esses ataques psíquicos. Você a torturou até que ela esqueceu quem ela era. Bocas humanas se abriram em sua armadura, para provocá-lo com 10.000 vozes em uma só. Alguns na Santa Igreja acreditavam que somente através da dor e da flagelação alguém poderia se aproximar de Deus. Ryan engasgou quando chicotes surgiram da escuridão e o atingiram no peito e nas costas. Embora sua armadura devesse tê-los detido, eles esfolaram a pele sob o aço. O beijo deles parecia como lâminas afiadas cortando-o. Isso é o melhor que você pode fazer? O mensageiro disse com um grunhido. Minha namorada me coça com mais força. Julia Costa morreu no altar, apenas para ressuscitar, uma donzela santa e um instrumento do único Deus verdadeiro. Baco respondeu suavemente.
Demorou dias para ela aceitar esta graça divina, mas no final ela abriu seu coração para mim. Sim, vou martirizar você também assim que chegar ao seu esconderijo. Ryan ativou seu poder novamente, encontrando-se diante de um chão de aço com 4 cadáveres pútridos e animados golpeando suas costas com picaretas. Mercúrio. Baco encobriu seus escravos mortos-vivos com ilusões, permitindo que eles o atacassem de surpresa. Eles estão tentando encontrar uma junta ou ponto fraco na armadura, pensou Ryan, enquanto destroçava os mortos-vivos no tempo congelado. Eles não encontrariam um, mas poderiam danificar o circuito ou as lentes do capacete. Ele conseguiu se levantar antes que a duração da parada terminasse, mas o mensageiro já se sentia mentalmente exausto, como se tivesse dormido demais. Os repetidos ataques mentais não podiam prejudicá-lo fisicamente, mas sobrecarregavam seu cérebro. Se isso durar muito, posso desmaiar de dor de cabeça, Ryan percebeu, enquanto tentava se lembrar de sua localização atual dentro da instalação labiríntica. Felizmente, seu tempo aprimorado permitiu que seu corpo continuasse caminhando em direção ao seu destino. O tempo acabou e o ataque psíquico foi renovado. Unhas empalou Ryan pelas mãos e pés, empalando-o em uma cruz cristã supervisionando a ilha de Ishia. O Pelúcia foi crucificado à sua esquerda, um Len meio podre à direita. Baco ficou na frente do mensageiro nu com uma lança afiada, enquanto Nova Roma queimava além de um horizonte sangrento. Agora percebo que a heresia do gnosticismo continha a verdade, disse o padre, ao esfaquear Ryan no peito. O mensageiro cerrou a mandíbula para não gritar enquanto a ponta da lança torcia entre suas costelas. A ilusão era tão vívida que enganou seus nervos. Este mundo, esta realidade distorcida, é uma prisão para almas. Uma armadilha cósmica de proporções monstruosas que nos mantém longe da unidade divina com os seres supremos. Eu sei o que Eva Fabre fez com você, Andrés, disse Ryan entre grunhidos de dor. Ele esperava que usar o nome verdadeiro de Baco o perturbasse e dissipasse a alucinação, mas isso só fez com que o padre o esfaqueasse com mais força. Ela destruiu sua mente quando você ganhou seus poderes. Se alguma vez existiu um homem bom dentro de você, ele provavelmente está chorando. O alquimista me acordou, respondeu Baco, seu rosto se contorcendo em uma caveira com uma luz azul alienígena espiando pelos olhos. Ela era uma profetisa e eu segui o caminho errado. Ela estava brava e agora está morta. Ou ela desejava que estivesse. Quando Baco abriu sua boca macabra, a voz de Eva Fabre saiu. Faz diferença se o carpinteiro morrer, desde que a casa permaneça de pé? A lança em suas mãos se transformou em uma agulha de elixir, escorrendo um óleo azul da ponta. O Senhor das Escrituras a quem dediquei metade da minha vida era uma mentira, uma ilusão. Não existem outros deuses além dos supremos. Geist viu o céu, Ryan o lembrou. Um reino amarelo brilhante de luz e anjos. Sim, ele fez. O universo ficou amarelo ofuscante, os olhos do mensageiro queimando com a luz. E daí? Você não entende. Se ele viu um céu com anjos, talvez o seu antigo Deus exista no mundo amarelo. Você errou a cor. Ryan congelou o tempo novamente e desabou em um canteiro de flores. Suas pétalas eram azuis e seus núcleos amarelos. O mensageiro notou um buraco no teto de vidro acima de sua cabeça e 2 mortos-vivos com varetas de solda o cercando. O mensageiro levantou-se rapidamente e saiu correndo do jardim de vidro, socando os cadáveres para tirá-los do caminho. De alguma forma, ele conseguiu entrar nos laboratórios Bliss, no coração da instalação, e rapidamente adivinhou por quê. Seu senso de tempo aprimorado. Seu corpo continuou se movendo em direção ao seu destino como um sonâmbulo, mesmo que Baco atacasse sua mente. Infelizmente, o sonambulismo não salvaria Ryan de ataques físicos. Um velho corcunda estava perto das linhas de montagem de drogas, cercado por um grupo de 10 guarda-costas mortos-vivos, todos equipados com submetralhadoras. O fóssil vestia-se surpreendentemente bem, usando um terno de cachemira e um chapéu coco, embora precisasse de uma feia bengala de madeira para ficar de pé. Sua barba branca não conseguia cobrir todas as verrugas e rugas do rosto, e seus olhinhos semicerravam os olhos para o jardim de vidro com medo. Mercúrio. Infelizmente, o tempo acabou antes que Ryan pudesse desencadear uma onda de choque neste desastre geriátrico. Toda a instalação ficou azul brilhante. Um show de luzes psicodélico cegou o viajante do tempo para a realidade, as linhas de montagem se transformando em fluxos de dados brilhantes, o teto na água e o chão em um céu vazio. A chuva caiu sobre o mensageiro, mas as gotas de chuva se transformaram em lâminas quando atingiram sua carne. Balas, Ryan pensou com medo, antes de repente lembrar que estava com sua armadura. Ou pelo menos ele sabia que ainda o tinha, mesmo que seus sentidos lhe dissessem o contrário. Quanto mais as alucinações de Baco o afetavam, mais difícil se tornava lembrar o que era real ou não. Sua fé não era tão inabalável, não era? O viajante do tempo provocou seu algoz. Ou talvez fosse apenas um disfarce, fácil de trocar quando não servia mais em você. Você não sabe do que está falando. O mundo azul pálido mudou para uma espiral, um redemoinho sugando a alma de Ryan. Você não vê que meu trabalho é para o bem de todos? Torturar pessoas nunca vai funcionar, respondeu Ryan, com uma ideia passando por sua cabeça. Baco acreditava ser a ferramenta de um poder superior, escolhido para cumprir um propósito. Houve uma abertura. Você precisa de sabedoria e compaixão para ascender. Eu sei porque eles me contaram. A resolução de Baco vacilou. Por um breve instante, não mais que um segundo, a espiral azul transformou-se no rosto de Andrés Torque, com os olhos em chamas de loucura e fúria. E então Ryan deu o golpe de misericórdia. Acho que você era protestante demais para esclarecer.
Fortes mãos azuis agarraram a garganta do mensageiro e começaram a sufocá-lo até a morte. As mãos criaram um corpo e depois uma cabeça. Eu preciso sair. O ilusório Baco gritou e enquanto falava seu rosto se transformou em uma abominação com 4 olhos e 2 bocas. Eu preciso escapar. Eu preciso ser livre. Ryan tentou ativar sua parada de tempo, mas seu cérebro doeu quando ele tentou. Sua visão ficou turva, enquanto dedos rasgavam seu crânio para abrir sua massa cerebral. E Baco continuou reclamando, seus olhos se dividindo em um caleidoscópio de pesadelo. Não suporto esta realidade. Ele gritou. Está tudo errado. Está tudo torcido e quebrado. Em algum lugar desse cérebro está a chave, a porta, a saída. A ilusão se transformou em nada e Ryan nem precisou parar o tempo. O mensageiro acordou para a realidade e foi jogado contra a linha de montagem da Bliss por um grupo de mortos-vivos, 2 deles tentando remover seu capacete com ferramentas de soldagem. Mercúrio observou o processo a uma distância segura, ainda acreditando que Ryan estava sob a influência de seu colega. O mensageiro parou o tempo, expulsou os mortos-vivos de cima dele e atacou o necromante. Bull, Ryan disse enquanto o tempo recomeçava, os olhos de Mercúrio se arregalando de terror. Ele deu um soco no rosto do velho com força suficiente para quebrar sua mandíbula. O antigo genoma largou a bengala e caiu de costas, completamente imóvel. Seus mortos-vivos desabaram ao mesmo tempo que ele, a luz amarela em seus olhos desapareceu. Uma pensão a menos para pagar, eu acho, brincou o mensageiro, antes de quase tropeçar de dor mental. Um flash de fluxo verde o cegou por um segundo, enquanto a armadura tentava curá-lo. Ajudou muito no cansaço, mas pouco nas dores de cabeça. Ignorando a dor que assolava seu crânio, o mensageiro verificou o pulso inconsciente de Mercúrio, confirmou sua sobrevivência e continuou sua jornada mais profundamente no centro de produção. Ele finalmente chegou à sala onde Baco mantinha os prisioneiros de seus experimentos. Raya encontrou o padre se contorcendo no chão, coçando o pescoço enquanto uma névoa senciente enchia seus pulmões. Os olhos do viajante do tempo vagaram pelas jaulas ao seu redor, onde cobaias drogadas com olhares vazios esperavam em suas próprias fezes. Um par de olhos olhou para o mensageiro com inteligência e muito medo. Os olhos de Baco ergueram-se e desapareceram por trás das pálpebras, mas quando a névoa saiu de sua garganta, o mensageiro ainda podia ouvi-lo respirar. Demorou bastante, Ryan reclamou, enquanto Bianca se recompunha ao lado de sua vítima inconsciente. Dá um tempo, foi difícil encontrá-lo. Seu ex-vice-presidente semicerrou os olhos para ele. Você está bem? Minha cabeça dói demais, mas já me senti pior. O plano era Ryan servir de isca para chamar a atenção de Bachus enquanto Bianca se aproximava dele. O mensageiro suspeitara, com razão, que o telepata teria dificuldade em perceber uma criatura sem cérebro. Mesmo assim, ele não esperava que a experiência fosse tão angustiante. Você não está bem, Bianca disse com preocupação, antes de olhar para Bachus. Por que você o queria vivo? Eu poderia ter explodido de seus pulmões com bastante facilidade, estilo Alien. Eu prometi que iria enterrá-lo junto com este lugar. Uma parte de Ryan ainda queria puxar o gatilho da manopla. Mas ao contrário de alguns loucos por Marfim que conheço, ele não escolheu se tornar um monstro. Se Alchemo puder curar sua psique quebrada como fez com Ellen. Isso, e como Ryan poderia não ter como fazer tudo de novo desta vez, ele não queria se arrepender de nada no futuro. Uma parte dele sempre teria se perguntado se teria condenado um homem doente à morte quando existiam outras alternativas. Isso é muito otimista. Bianca encolheu os ombros. Mas eu teria dito o mesmo de mim. Ryan olhou na frente das jaulas, parando na frente de uma com um adolescente aterrorizado dentro. Está tudo bem, o mensageiro tentou confortá-la, enquanto arrancava as barras de metal com as próprias mãos. Nós estamos aqui para ajudar. Narcinia não fez nenhum movimento para escapar da jaula, mantendo os braços em volta dos joelhos em posição fetal. Ela olhou para seus salvadores com terror, uma marca vermelha em sua bochecha. Alguém claramente deu um tapa nela não muito tempo atrás. Quase fez Ryan se arrepender de ter poupado aquela desculpa esfarrapada de padre. Baco e Mercúrio foram neutralizados, disse Ryan ao sudário através do intercomunicador de sua armadura, o fluxo verde finalmente eliminando suas dores de cabeça. Temos Narcinia e as cobaias, mas ela não está bem. A resposta veio rapidamente. Coloque os alto-falantes. Quando Ryan obedeceu, foi a voz de Fortuna que saiu cheia de preocupação. Narci, você está bem? Irmã? Os olhos de Narcinia brilharam de esperança. Irmã, é você? Claro que sou eu, bobo. Fortuna fez uma breve pausa. O que aconteceu com você? Você parece tão... Padre Torque, ele Narcinia reprimiu um soluço. Quando o Sr. Jace desapareceu, ele não me deixou sair e pegou meu telefone. Ele nem me deixou ver o papai. Quando tentei voltar para casa, a voz de sua irmã tornou-se tranquilizadora e afetuosa. Está tudo bem, Narciso. Estou aqui, estamos todos aqui. Estamos tirando você deste lugar amaldiçoado. Mas papai é um idiota, Fortuna interrompeu. Félix e eu vamos mostrar a você. Félix voltou? A pobre garota não conseguia acreditar. Para você, Narci, a voz de gatinho átomo saiu do alto-falante. Eu vim por você. Estão todos esperando por você lá fora, disse Ryan com gentileza, estendendo a mão para a criança. Naquele momento, ele foi levado ao dia em que Len o encontrou sob os destroços de sua casa, como uma luz na escuridão. Eu vou te mostrar. Narcinia hesitou, mas acabou pegando sua mão. Foram necessárias a ajuda do Sr. Aceno e alguns minutos para evacuar a fábrica. Baco e Mercúrio foram sedados, juntando-se a Pardal, Plutão e o resto dos assassinos 7. Vamp havia quebrado o pescoço e Marte estava borbulhando. Narcinia lançou um olhar preocupado para seu pai adotivo enquanto Ryan a entregava a Fortuna, que abraçou sua irmã com força.
Félix assistiu por um tempo até que Narcinia começou a chorar e então, desajeitadamente, juntou-se ao abraço coletivo. Ryan olhou para a fábrica de felicidade, para esta instalação industrial de morte e destruição, e deu a ordem fatídica. Destrua este lugar. O gigante Vladimir imediatamente perfurou as paredes de pedra da fortaleza com as próprias mãos, enquanto Bianca o ajudava com ondas de choque. O edifício desabou sobre si mesmo, seus males foram enterrados para sempre. Len disse, sua voz pesada de preocupação. Ele está vindo. Ele era. Os sensores da armadura de Saturno notaram um aumento na atividade eletromagnética perto da ilha. O próprio ar estava sufocado pela eletricidade e relâmpagos vermelhos percorriam as nuvens acima da ilha. Sudário colocou a mão no ombro do mensageiro. Ryan, você me matou mais do que ele nunca, brincou o mensageiro, antes de ativar seu jetpack. Eu ficarei bem. O vigilante observou Ryan partir sem dizer uma palavra, mas mesmo que o mensageiro não pudesse ver através do capacete de vidro do amigo, ele sentiu a preocupação por trás disso. Ele não foi o único. Baixinha, Bianca, a boneca, Félix, Mr. Aceno, Fortuna, Tim, Ellen e todos os amigos que ele fez em quase 2 dúzias de voltas, olharam para ele e oraram sem dizer uma palavra. Eles pensaram que ele não voltaria. E eles podem estar certos. Ryan recuperou o fôlego, engoliu o medo e subiu cada vez mais alto, até que os escombros da fábrica Bliss não parecessem maiores que sua mão. A fumaça subia abaixo dele, enquanto relâmpagos vermelhos manchavam de vermelho o céu azul. O trovão ecoou por todo o mensageiro, estrondoso e terrível. Um raio percorreu os céus logo acima de sua cabeça. Adoro a tensão dramática, disse Ryan, olhando para cima. Você com certeza sabe como fazer uma entrada. Uma estátua de marfim desceu lentamente de um cumulonimbus, envolta em uma aura elétrica carmesim. Teria doído até mesmo olhar para seu rosto, mas as lentes de Ryan lhe permitiram ver a carranca furiosa e assassina por trás do relâmpago crepitante. Fluxos de ventos ionizados e esbranquiçados giravam abaixo dos pés da divindade descontada, permitindo-lhe voar. Em vez de parar no nível do mensageiro, Augusto flutuou alguns metros mais alto para poder observá-lo melhor. Quem é você? Não havia medo algum em sua voz, mas seus punhos cerrados traíam sua raiva. O arquiteto de tudo isso, presumo. Meu nome é Ryan. Ryan Romano. O mensageiro ouviu um som de arranhão vindo de sua mochila. Fui chamado de save rápido, mas para você? Ryan ergueu os punhos e adotou uma pose de luta. Acho que o rei Saturno fará isso. Esta é a minha titanomaquia? Seus olhos semicerraram-se para Ryan com desprezo e arrogância. Isso não terminou bem para o seu homônimo da primeira vez. Hoje não será diferente. Bem, o que há de bom em fazer tudo de novo, respondeu Ryan. Eles podem transformar o fracasso em sucesso. Veremos o quão corajoso você é quando pregado em uma cruz, testemunhando a morte desses tolos que o seguiram até aqui. A voz de Augusto se aprofundou como um trovão, seu olhar brilhando. Vamos! Capítulo 128. Tempo e Trovão. Uma parte de Ryan sempre soube que terminaria assim, desde que pisou pela primeira vez em Nova Roma. Ele havia tentado fugir dessa batalha, dar voltas em torno dela, atrasá-la, superá-la, mas não conseguia fugir dela. No final, tudo o que ele pôde fazer foi se manter firme e lutar. E foi o que ele fez. Um poderoso raio carmesim o atingiu no peito, a eletricidade redirecionada pelos circuitos de sua armadura. Embora o relâmpago pudesse fritar um homem vivo, ele se dispersou inofensivamente, para a consternação do falso deus. Ryan imediatamente ativou a arma gravitacional em seu peito enquanto Augustus se assustou brevemente, disparando uma esfera negra direto no estômago de seu inimigo. Augusto rapidamente pegou o projétil com a mão esquerda como se fosse uma bola de tênis e ficou preso. A esfera negra empurrou-o para trás e para cima, mais alto em direção ao céu. Ryan iniciou a perseguição, ambos os inimigos voando acima das nuvens em uma subida perigosa. Dinamis. Augusto cerrou os maxilares, os olhos brilhando de raiva ao reconhecer a tecnologia. Eu sabia. Ele tentou esmagar a esfera negra com ambas as mãos, mas embora sua superfície se dobrasse e rachasse diante do aperto de ferro de seus dedos, ela resistiu. Ryan calculou o ângulo enquanto subiam, o azul do céu dando lugar à escuridão. As estrelas tornaram-se visíveis para além da camada de ozono, enquanto o Golfo de Nova Roma não parecia maior do que um lago por baixo delas. O mensageiro se perguntou se seria capaz de ver o foguete de canibal daquela altitude. Suas esperanças de ver Augusto seguir os mortos-vivos e Alfonso Manada para o exílio interestelar foram rapidamente frustradas. Aí está. Mobizeus gritou, o halo elétrico ao seu redor tornando-se tão brilhante, tão iluminador, que teria queimado os olhos de Ryan se não fosse pelas lentes de seu capacete. O relâmpago supremo da vitória. O poder absoluto, que afundou ilhas, transformou castelos em pó e dividiu o átomo. A armadura de Ryan enviou alarme sobre atividade eletromagnética anormal, então o mensageiro imediatamente recuou e fugiu para o oeste. Augusto tornou-se uma estrela ardente acima de sua cabeça e depois explodiu em um show de luzes cataclísmico. Uma supernova ardente de plasma carmesim incendiou a atmosfera, desencadeando uma explosão que rivalizou com a bomba atômica do próprio Ryan. Uma parede de fogo irrompeu nos céus, expandindo-se em uma onda esférica de energia aniquilando tudo em seu caminho. Raios vermelhos corriam em todas as direções, manchando de vermelho o vazio negro do espaço. A pura onda térmica aqueceu o ar, iniciando uma rajada de ar ardente mais forte que um furacão e mais rápida que o som. Ryan congelou o tempo, e embora o raio carmesim de Augustus continuasse funcionando no tempo congelado, ele interrompeu a enorme explosão de ar superaquecido e deslocado. Colocando toda a energia em seu jetpack, o mensageiro quebrou a barreira do som e ultrapassou a bola de fogo. Mesmo tendo conseguido evitar o pior da explosão, o poncho de cachemira sobre sua armadura pegou fogo e o calor fez a pintura de sua armadura descascar. Embora a bola de fogo agora se estendesse por quilômetros, a onda de choque eventualmente enfraqueceu e morreu.
Ryan olhou por cima do ombro e viu um sol carmesim moribundo preencher o céu acima dele. Foi por isso que o elixir vermelho de Augusto lhe deu manipulação de relâmpagos? Porque ele associou isso com divindade e poder. Ryan supôs que o laranja havia tornado a sensação de ser intocável do Mob Zeus desconfortavelmente real. Pior ainda, a detonação catastrófica confirmou que o mensageiro suspeitava há muito tempo. A geração de raios de Augusto não tinha limite máximo. Sim, Bunda Relâmpago precisava de um pouco de tempo para gerar algo mais forte que um raio, mas ele poderia produzir energia e calor suficientes para criar explosões nucleares. Talvez ele pudesse até manipular elétrons para de alguma forma quebrar átomos. Não admira que Mob Zeus tenha conseguido afundar Malta. Se lhe fosse dado o reinado livre, ele provavelmente poderia destruir a civilização humana por conta própria. Raya não podia permitir que ele fizesse isso. Uma sombra emergiu da luz ofuscante, perseguindo o mensageiro e rapidamente ganhou terreno sobre ele. O poder e a velocidade do voo de Augusto fizeram com que um pequeno tornado se formasse sob seus pés, e nenhuma esfera negra impedisse mais a estátua viva. Ryan rapidamente se virou para encarar seu inimigo, voando com os 2 punhos levantados diante dele. Augusto respondeu ao desafio atingindo o mensageiro com uma torrente de raios sangrentos. Em vez de se esquivar, Ryan voou direto através da tempestade, levando a resistência de sua armadura de poder ao limite. A armadura de Saturno armazenou os raios em uma bateria interna, mas a pura voltagem o sobrecarregou. Ainda assim, permitiu que o mensageiro emergisse do raio bem na frente de um surpreso Augusto. Ryan congelou o tempo e deu um soco na bochecha esquerda de Bunda Relâmpago. Partículas negras surgiram ao redor dos dedos do mensageiro, engolindo sua mão na escuridão. Neste soco, Ryan derramou todas as suas memórias de ver as vítimas de Bliss definhando, de encontrar Narcinia em uma gaiola, de Augustus atacando Argraves enquanto o mundo chegava ao fim, de Marte tentando assassinar seu próprio filho, de Plutão matando Fortuna com sucesso, de todos os crimes hediondos que ele viu acontecerem sob as ordens de Mob Zeus durante suas aventuras em Nova Roma. A mão de Ryan atingiu Bunda Relâmpago com tanta força, tanto peso por trás dela, que o golpe reverberou pela armadura de Saturno. Por um breve momento, o viajante do tempo preocupou-se que seu poder não tivesse se tornado forte o suficiente para infligir danos substanciais, que todos os seus esforços tivessem sido em vão no final. E então apareceu a divisão. O lado esquerdo do rosto de Augustus rachou com impacto, uma luz vermelha brilhando de dentro das pequenas fendas espalhando-se por sua bochecha, lábios e testa. O golpe fez o aspirante a Deus cair, mas ele rapidamente recuperou o controle de seu voo. No entanto, em vez de enfrentar Raya novamente em combate corpo a corpo, Augustus pairou no lugar enquanto o tempo recomeçava, olhando para o viajante do tempo blindado voando acima de sua cabeça com surpresa e uma pitada de medo. Suas posições desde o início da batalha foram invertidas. Você me feriu, disse Augustus, meio chocado, meio zangado. Realmente, respondeu o mensageiro, congelando o tempo novamente e diminuindo a distância entre eles. Vamos checar. E Ryan deu um soco em Augustus de novo. Bunda Relâmpago tentou se esquivar, mas seus próprios reflexos funcionaram contra ele. Durante anos ele se sentiu seguro de sua invulnerabilidade, deixando seus inimigos quebrarem as mãos contra sua pele metálica como uma demonstração de força. Seu instinto de sobrevivência estava lutando contra sua arrogância, e a mão de Ryan atacou antes que essa batalha interna pudesse ser resolvida. Desta vez, o mensageiro apontou para o lado direito da cabeça e testemunhou o aparecimento de mais rachaduras. O halo elétrico ao redor de Augustus entrou em curto-circuito brevemente, revelando o velho sob o brilho do poder. Linhas vermelhas se espalharam por seu rosto marfim, como uma estátua danificada. Sua expressão altiva e arrogante se transformou em um estremecimento de dor. Raya não pôde deixar de sentir uma profunda satisfação com a visão. Lembre-se, disse o mensageiro, você é mortal. O tempo recomeçou e Augusto revidou com um rosnado bestial. Seu primeiro golpe atingiu o peito de Ryan com força suficiente para dobrar o metal reforçado, e o segundo fez o mensageiro cair na terra na velocidade de uma bala de canhão. Ryan recuperou o controle de seu voo depois de colidir com um cúmulo-nimbus, flutuando acima da vasta extensão azul do mar Mediterrâneo. Em vez de enfrentar seu inimigo novamente, ele fugiu para o oeste o mais rápido que pôde. Augusto imediatamente perseguiu o viajante do tempo com zelo febril, seu medo substituído por desespero assassino. Ele não podia deixar ninguém capaz de prejudicá-lo viver para lutar outro dia. Ryan verificou sua localização e abriu um canal de longa distância. Tanto ele como Augusto voaram tão perto da água, e tão rapidamente que o mar pareceu partir-se ao meio abaixo deles. Simão, onde você está? Evacuamos como você pediu, pequeno ritual, respondeu a voz de seu amigo enquanto o mensageiro mergulhava para a esquerda para se esquivar de um raio vermelho. Infelizmente, o raio mudou de curso e atingiu o viajante do tempo, embora a armadura o tenha absorvido mesmo assim. Quão longe? Perguntou Ryan quando a costa monegasca apareceu. Muito longe. Por quê? Porque talvez você precise redesenhar os mapas. Ryan engasgou quando Augustus o alcançou com um rugido. Ambos os genomas logo começaram a maltratar um ao outro acima das ruas vazias, mas iluminadas de Mônaco. O sol praticamente desapareceu do céu. Um brilho dourado cercou o mensageiro, enquanto as defesas amarelas da armadura de Saturno lutavam contra o domínio insidioso da cidade amaldiçoada. Então você foi a fonte dessas anomalias, disse Augustus, antes de fechar as mãos em volta do pescoço blindado de Ryan e apertar. Os olhos do chefe da máfia queimavam com ódio selvagem, o vermelho brilhante se espalhava por seu rosto fazendo-o parecer um demônio do inferno. O exterior finalmente combinava com o interior. Bom, eu esperava matar você há muito, muito tempo. Desculpe, não gosto desse tipo de preliminares.
Ryan ativou seu poder e atingiu Augustus nas articulações dos braços de surpresa, fazendo o maníaco elétrico soltá-lo. Mobius tentou dar um soco nele na anomalia do tempo, mas o mensageiro rapidamente aproveitou décadas de prática de judô, agarrou o braço de seu inimigo e jogou o Homem de Marfim em direção à cidade. Augusto colidiu com as ruínas do cassino de Monte Carlo com um estrondo devastador, desabando o telhado conforme o tempo recomeçava. Ryan imediatamente recuou para fora do espaço aéreo de Mônaco e ficou encantado ao ver Augustus desaparecer em um flash brilhante de luz violeta. O brilho dourado ao redor da armadura de Saturno desapareceu assim que ele cruzou a fronteira monegasca e as fortificações que Simon havia estabelecido ao redor da cidade. O mensageiro considerou adiar sua defesa até depois de dormir e confirmou que não acordaria em Mônaco antes de lembrar que não poderia. Ainda assim, Ryan soltou um suspiro e parou por um momento para observar Mônaco enquanto recuperava o fôlego. Ele temia que Augusto também se mostrasse imune a isso, mas, felizmente, mesmo um homem invulnerável não poderia escapar das garras desta cidade amaldiçoada. O viajante do tempo não desejava uma eternidade lutando contra palhaços para ninguém, mas Bunda Relâmpago mais do que merecia. Ryan se preparava para ligar para Lívia para anunciar a notícia, quando os sensores de sua armadura notaram uma anomalia. Um pico eletromagnético? Um flash de luz violeta irrompeu na fronteira de Mônaco e um Augustus furioso se materializou a apenas 10 metros de Ryan. O mensageiro assustado congelou no lugar por uma fração de segundo e instintivamente interrompeu a marcha do tempo. Mas Bunda Relâmpago não diminuiu a velocidade e atacou seu inimigo, ambos voando em direção às colinas com vista para Mônaco. O que? Como? A invulnerabilidade de Augusto concedeu-lhe imunidade às garras de Mônaco? Não, algo muito mais simples aconteceu. Mônaco havia dispensado Augusto, seja por terror, ou muito provavelmente por puro despeito. A dimensão maligna do bolso prefere ferrar Ryan uma última vez do que ter um novo prisioneiro. A fuga dos dois inimigos terminou no promontório de Cabeça de Cachorro, onde começou a aventura do mensageiro em Mônaco. Augustus bateu a cabeça de Ryan contra a calçada com força suficiente para quebrar as lentes do capacete, e a visão do mensageiro ficou brevemente turva. Uma gota de sangue caiu em sua testa, enquanto suas últimas reservas de fluxo verde corriam por suas veias e restauravam sua visão. A sombra de Augustus pairava sobre Ryan enquanto ele lutava para ficar de pé. Aqui é o seu lugar, disse Mobius enquanto levantava o pé direito como um machado de carrasco. Debaixo do meu calcanhar. Ryan rolou apressadamente para o lado antes que Bunda Relâmpago pudesse bater a cabeça como uma melancia e ficou de pé. O calcanhar de Augustus quebrou o pavimento em um golpe devastador, cavando uma pequena cratera. E aqui está a mão que você merece. Ryan respondeu antes de congelar o tempo. Ele rapidamente deu um tapa no chefe da máfia antes que ele pudesse ajustar sua posição, seu punho infundido com fluxo preto atingindo o rosto do supremacista do genoma. O golpe fez um dente voar e o chefe da máfia tropeçou. Bunda Relâmpago rapidamente recuperou o equilíbrio e tocou o queixo como se esperasse sangrar. Quando o tempo recomeçou, nenhum dos inimigos fugiu. Em vez disso, eles se encararam no promontório, com os pés firmemente ancorados no chão. Augustus não tentou atingir Ryan novamente, talvez esperando que a armadura do mensageiro absorvesse seu raio. Ou talvez o Senhor do Relâmpago prefira derrotar o viajante do tempo até deixá-lo quase morto com as próprias mãos, para sentir melhor seus ossos quebrando sob seus dedos. Você luta melhor do que a maioria, mas seus esforços são em vão, disse Augustus antes de dar um passo à frente. Da altura de seus 2 metros, o Homem de Marfim elevava-se acima de seu rival como o Monte Everest acima de todas as outras montanhas. Só pode haver um mestre do mundo. Você acha que é por isso que estou lutando com você? Ryan zombou antes de fazer algum trabalho de boxe. O mundo? O que mais? Porque eu quero ser feliz. Ryan congelou o tempo no momento em que Augustus ergueu o punho direito. Porque quero fazer muitas pessoas felizes e você é uma ameaça ao bem-estar delas. Bunda Relâmpago investiu contra ele com a velocidade de um jaguar, mas Ryan abaixou a cabeça para se esquivar do soco mortal e retaliou com um soco. O golpe, envolto em fluxo preto, teria quebrado a cabeça de um humano normal. Isso apenas fez com que mais rachaduras aparecessem no queixo de Bunda Relâmpago, e as sombras ao redor das mãos do mensageiro se dissiparam quando o tempo recomeçou. Faça as pessoas felizes? Augusto nem parecia capaz de compreender a ideia. Pessoas como nós estão acima dos homens inferiores. Eles existem para nos servir, nós não existimos para servi-los. É a nossa vontade que decide o que é certo e o que é errado. É nosso destino, nosso direito divino, refazer o mundo como quisermos. O Homem de Marfim tentou atacar Ryan enquanto ele esperava que sua contagem regressiva terminasse com um golpe de feno, mas o mensageiro também se esquivou rapidamente do golpe. Fazer as pessoas felizes? Você parece ar graves. Augusto zombou com desgosto. Tais fracos não foram feitos para viver. Mesmo assim, fiz Lívia feliz, respondeu Ryan, contando de 9 a 10, enquanto você só trouxe dor e tristeza para ela. A menção à filha machucou Augustus mais do que os socos. Você se atreve a mencionar o nome dela? Ela não te avisou sobre mim, porque ela também sabe disso. Ryan congelou o tempo, fluxo preto girando em torno de seus dedos. Que você é um pedaço de merda irremediável. Mesmo que ela ainda te ame, ela entende que você precisa ir. Não importa, respondeu Augusto, mentindo para si mesmo. Quando você sair de cena, vou consertar tudo. Ryan deu um soco no peito de Bunda Relâmpago, fazendo-o rosnar quando uma nova rachadura se espalhou por seu torso. A violenta briga continuou por minutos, talvez horas. O universo tornou-se violeta, depois voltou ao normal
final e depois voltou a ser violeta num ciclo interminável. Os dois duelistas desceram a encosta de aço da colina, um soco de cada vez, tendo apenas as estrelas como testemunhas. Augustus era mais rápido que Adam e mais forte que Viver. Embora ele não fosse um especialista em artes marciais, ele tinha muito mais experiência em luta corpo a corpo do que Fallout. O estilo de Bunda Relâmpago era áspero e direto, quase robótico, mas ainda assim eficaz. Seu corpo não sentia cansaço e cada um de seus golpes carregava tanta força quanto o primeiro. Mas faltava-lhe algo inestimável, uma vantagem que permitisse a Ryan dominá-lo. Experiência. Quando Augustus ergueu o punho, Ryan não viu o suprematista do genoma que ele passou a desprezar. Ele viu os boxeadores, mestres de judô, psicopatas, ninjas, palhaços ninja, gangster, pequenos tiranos e heróis que ele havia superado ao longo dos anos. Ele viu todas as pessoas com quem lutou em combate corpo a corpo ao longo de mais de 8 séculos de missões principais, missões secundárias, encontros aleatórios, batalhas opcionais contra chefes e aventuras por toda a Europa. O corpo de Ryan reagiu por conta própria, aproveitando décadas de aperfeiçoamento do boxe, Krav Maga, judô, jiu-jitsu, lutas de rua e todas as artes marciais conhecidas pelo homem. Augusto podia ter mais de 70 anos, mas era o filho dos dois lutadores. A essa altura, todo o corpo do chefe da máfia começou a se assemelhar à paisagem lunar, crateras e fendas espalhadas por um deserto branco. Ele às vezes tentava se esquivar e desviar os golpes de Ryan, mas seus próprios reflexos funcionavam contra ele. Nunca tendo precisado se esquivar de um ataque ou se proteger em mais de 20 anos, Augusto desenvolveu um estilo de luta excessivamente agressivo, todos ataques implacáveis com pouco foco na defesa. Teria sido suficiente para dominar quase qualquer um, mas os reflexos de Ryan foram aperfeiçoados ao longo dos séculos. O mensageiro se concentrou em evitar os ataques inimigos e contra-atacar sempre que uma abertura se apresentasse. O dano que ele infligiu não foi apenas cosmético. A expressão de Augustus há muito se transformará em dor permanente, embora a raiva fosse um anestésico e tanto. Agora você parece uma estátua de verdade, Ryan zombou dele, mesmo enquanto sua armadura enviava alarmes. O fluxo preto estava danificando as manoplas tanto quanto os repetidos ataques contra o corpo indestrutível de Augustus, consumindo lentamente o aço. Ele teve que acabar com a batalha rapidamente. Augustus fervia de dor e raiva, seus movimentos ficando cada vez mais selvagens, desfocados, desesperados. Quando seus socos erraram Ryan e atingiram as colinas de Mônaco, o chão tremeu diante de sua força. Seus lábios proferiram uma única palavra. Por quê? Por que você está perdendo? Ryan congelou o tempo e deu um soco no rosto de Bunda Relâmpago novamente. Desta vez, um pedaço de seus lábios de pedra voou ao lado de um dente. Porque apesar de toda a sua força, seus punhos carregam apenas a força de sua arrogância, enquanto os meus carregam o peso de séculos e as esperanças de milhares. Até esta armadura foi obra de dezenas de pessoas, cada uma das quais deu o seu conhecimento, o seu trabalho, a sua própria força vital para tornar esta maravilha possível. De Len a Jasmine, de Félix a Lívia, todos contribuíram. A força deles percorreu esses circuitos. E agora, Ryan levantou a mão para dar o golpe de misericórdia. Em vez de pegá-lo, Augusto explodiu o chão com raios, espalhando poeira em todas as direções. Os punhos de Ryan atingiram apenas fumaça conforme o tempo recomeçava. Quando a nuvem se dissipou, Bunda Relâmpago levantou voo e pairou sobre o mensageiro. Seu poder funciona por meio de suas mãos, e apenas dentro daquela sua anomalia temporal, disse Augustus com uma corrente elétrica carmesim percorrendo sua pele rachada. Suas outras armas são inúteis contra mim. Ele atingiu Ryan com uma torrente de relâmpagos vermelhos. A armadura de Saturno absorveu, mas quando Ryan ativou seu jetpack para pegar Augustus, o Senhor da Guerra negou-lhe o privilégio de outra briga. Bunda Relâmpago corajosamente correu em círculos ao redor de seu inimigo, bombardeando com choque e trovão. Fugindo, estamos agora? Ryan provocou o chefe da máfia enquanto o perseguia. Deus insignificante. Augusto respondeu com outro raio. Não querendo sobrecarregar a capacidade limitada de estoque da armadura, o mensageiro desviou para o lado, mas como antes, o raio agiu como um míssil teleguiado e o atingiu na velocidade da luz. Atenção, capacidade de armazenamento em 0,5%. A armadura avisou após absorver a eletricidade em si mesma. Ryan percebeu que esquivar-se tinha sido um erro, quando um sorriso distorcido apareceu no rosto rachado de Augustus. Agora ele sabia que a resistência da armadura de Saturno não era ilimitada. Os dois iniciaram um curso mortal e uma perseguição sobre a costa azul francesa. Outrora um paraíso costeiro e ensolarado, as guerras do genoma deixaram apenas ruínas, areia lamacenta e florestas selvagens crescendo sobre ambos. Eles dançaram e valsaram, mas apenas trocaram raios. Se tivesse sido uma luta corpo a corpo, Ryan poderia ter vencido, mas Mobius recusou-se a deixar o mensageiro chegar a menos de 10 metros. Como ele voava ainda mais rápido que o viajante do tempo e resistia ao seu poder violeta, havia pouco que Ryan pudesse fazer para diminuir a distância. Ele tentou seus truques habituais, soprando a poeira do chão ou tentando fazer Augusto perdê-lo de vista para preparar uma emboscada. Foi tudo em vão. Quando Ryan fingiu recuar, Augusto perseguiu apenas para recuar sempre que o mensageiro se virava. Quando Ryan tentava se esconder atrás de uma colina ou árvore, o raio sempre o atingia de uma direção inesperada. Mobius podia detectar elétrons, então ele não precisava ver Ryan para acertá-lo. O chefe da máfia assediou Ryan com a implacabilidade de um agiota, nunca lhe dando tempo para respirar. Eu blepe de sua filha. Ryan gritou, tentando enfurecer o louco e fazê-lo baixar a guarda. E sua irmã também. Olha, um ar grave selvagem.
Mas nem a verdade nem a mentira perturbaram o foco de Augusto. Ao contrário de Baco, ele não permitiu que as emoções interferissem no seu objetivo. Bunda Relâmpago foi brutal, mas não estúpido. A única coisa em sua mente era a morte de seu inimigo, e nada mais importava. Em desespero, Ryan congelou o tempo e tentou liberar uma onda de choque enquanto suas manoplas estavam envoltas em fluxo preto. Ele esperava e rezou para que algumas das partículas escuras viajassem com a explosão e prejudicassem seu inimigo. Em vez disso, suas manoplas entraram em curto, fluxo preto vazando do circuito danificado em vez de uma onda de choque. Pior, os dedos de Ryan doíam sob o aço, a escuridão ameaçava consumi-los também. Aviso, sobrecarga do sistema. A armadura de Saturno alarmou Ryan, antes que o último raio fizesse os sensores funcionarem. Com poucas alternativas, Ryan tentou ativar o interfone e pedir ajuda. Léo, luz do sol? Mas apenas trovões e estática responderam. A pura atividade eletromagnética bagunçou seus comunicadores. E o que estava prestes a acontecer, aconteceu. Augustus atingiu Ryan novamente e desta vez a armadura não conseguiu absorver o raio. As baterias fluxo derreteram dentro da armadura de aço e o jetpack explodiu nas costas de Ryan. Toda a armadura entrou em curto e o mensageiro pousou em alguma praia francesa esquecida. Sua armadura desgastada e aleijada atingiu um leito duro de areia, com poeira se espalhando por dentro dos servos. As lentes do capacete se estilhaçaram, e alguns cacos atingiram o olho esquerdo de Ryan. O mensageiro teve que morder a própria língua para engolir um grito, pois metade de sua visão ficou vermelha. Levante-se, pensou ele furiosamente, tenho que me levantar. Mas o ataque danificou os servos da armadura e embora fosse leve como uma pena, o traje de Saturno agora parecia pesar toneladas. Ryan mal conseguia rolar para o lado esquerdo, o sangue pingando do capacete quebrado, o olho direito olhando para a própria morte. Isso termina aqui, disse Augusto, voando sobre seu inimigo com a fúria arrogante de um deus ferido. O raio não se importa com reis ou plebeus, com o bem e com o mal. Quando o raio cai, ele atinge indiscriminadamente, e todos os mortais se curvam diante dele. Você não sabe? Ryan respondeu maldosamente com os punhos cerrados. Eu sou imortal. Nada vive para sempre. Você muito menos. A mortalha de raios de Augusto ficou mais intensa, à medida que ele reunia mais poder para si mesmo. Pedaços de sua pele se soltaram e caíram no mar, revelando a carne adamantina e as veias pulsantes do relâmpago por baixo. Ele reuniria energia suficiente para abastecer toda Nova Roma por um ano e vaporizaria Ryan com ela. Séculos de treino, 2 dúzias de corridas gastas na preparação, milhares de milhões de euros em recursos reunidos. E ainda não foi suficiente. Não pode acabar assim, pensou Ryan, com as esperanças vacilantes. Se ele não pudesse voltar no tempo novamente, ele não teria como fazer tudo de novo. Augusto iria matá-lo e depois seguiria em frente com todos em Nova Roma. Isto não é um final feliz. Eu sou um deus, disse Augusto, sua luz tão ofuscante quanto o sol. Você é apenas um ser humano. O anjo da guarda de Ryan acordou. Sua forma branca e peluda saiu da mochila quebrada e da armadura danificada. Ele pulou na areia na frente do rosto de Ryan e olhou para o mensageiro com grandes e tristes olhos azuis. O mesmo olhar triste que tinha enquanto estava no bunker. Não, Ryan implorou. Sempre serei seu amigo, respondeu Pelúcia, sua voz pré-gravada se transformando em outra, alienígena. Então ele corajosamente saltou sobre Augustus, abrindo as garras e disparando lasers com os olhos. Até o armamento do Pelúcia empalideceu diante da luz de Augusto, quando o falso deus atingiu a praia com seu raio. O relâmpago carmesim caiu com força suficiente para vaporizar um quarteirão da cidade, tornando o céu noturno vermelho. Nunca chegou a Ryan. Em vez disso, o Pelúcia recebeu o golpe, seu corpo mecânico se desintegrou pelo calor e pela voltagem. O brinquedo mal havia saltado 1 metro acima do mensageiro, mas o relâmpago se concentrou em um único ponto, um rasgo violeta na própria estrutura do espaço e do tempo. Um espelho do tamanho de um polegar espiando outras realidades. Um portal. Muito parecido com a anomalia temporal de Ryan, Pelúcia sempre existiu entre 2 universos. Era um portão. E Ryan era a chave. De repente, tudo se encaixou. Ciclos de cutucadas sutis, de coincidências não tão aleatórias e preparações cuidadosas, formando uma cadeia de causas e efeitos. Tudo para deixar aquela porta aberta na hora certa. Usando o que restava de sua força, o mensageiro se ajoelhou, congelou o tempo e agarrou o portal com as próprias mãos. Partículas violetas e pretas giravam em torno de seus dedos em uma dança mortal de luz e escuridão, consumindo o relâmpago divino de Augusto. O próprio espaço dobrou-se e quebrou quando o viajante do tempo forçou a abertura do portão. Energias alienígenas de outro mundo infiltraram-se na realidade da Terra como sangue escorrendo de uma ferida. Do tamanho de um polegar, o tamanho do portal aumentou de 2 metros de diâmetro, e também o seu apetite. Areia, água do mar e ar flutuaram na fenda, incapazes de resistir à sua atração. Os olhos de Augusto se arregalaram de surpresa e ele tentou fugir, mas a fenda consumiu o ar sob sua façanha e fez a estátua viva cair neste buraco violeta. Quando Mobius entrou ao seu alcance, Ryan agarrou-o pelo tornozelo, a carne adamantina parecendo tão macia quanto manteiga entre seus dedos enegrecidos. O viajante do tempo arrastou seu inimigo para o abismo do outro mundo enquanto o portão se fechava atrás deles. O fluxo de violeta fluxo se intensificou e os engoliu inteiros. Os 2 genomas entraram no mundo roxo. Capítulo 129. O portão e a chave. Quando Ryan olhou para o abismo violeta, o abismo olhou para trás. Ao cair em um túnel de luz violeta, o viajante do tempo testemunhou ecos distantes se formando ao seu redor. Imagens surgiram em sua mente como imagens, seguidas de som. Ele aliviou memórias, algumas delas próprias, mas não todas. Ryan se lembrou do dia fatídico em que ele e Len encontraram seus elixires e o momento em que tudo começou. Por um momento ele foi Len, bebendo um elixir em uma tentativa desesperada de curar um pai doente.
No instante seguinte, ele era uma mulher com um sonho, assassinada por um homem sem coração. Ele viveu o assassinato de Julie Costa, tanto como vítima quanto como autor do crime. Ele se tornou um sol vivo, travando uma batalha final pelo bem do mundo contra os exércitos intermináveis de um gênio louco. Ele se lembrou da criação do Pelúcia, de seu renascimento em Mônaco e de sua primeira corrida perfeita. Ele assistiu à derrota final de corrente sanguínea através de meia dúzia de pares de olhos, ganhando uma perspectiva mais ampla. Ele se tornou um padre ansioso por defender o mundo em nome de Deus e o cientista sociopata que o enlouqueceu. Ryan se tornou todas essas pessoas e muito mais, enquanto vivia esses fragmentos do passado. A infinita tapeçaria do tempo apareceu diante do andarilho, oferecendo-lhe maior visão e conhecimento. Apesar de tudo, o sósia roxo de Ryan seguiu atrás dele como uma sombra, um reflexo. Flutuou cada vez mais perto do original, mas nunca se fundiu com ele. Dois velhos amigos haviam se reencontrado, mas ainda não era o momento de se tornarem um. Ainda havia uma tarefa a fazer. Estou com você, sussurrou sósia com a voz do próprio Ryan. Seu elixir magenta habitou esse espectro, sempre ao lado de seu parceiro humano. Vamos chutar a bunda dele. Ryan caiu levemente de pé e encontrou um Augustus confuso esperando por ele. Para o mensageiro, o mundo roxo parecia uma planície sem grama e sem limites, o chão roxo tão liso quanto um espelho polido. O céu estava com um tom mais claro de violeta, um lindo vazio sem nuvens, sem vento. Inúmeras esferas flutuavam acima da cabeça de Ryan, ligadas por belas e deslumbrantes auroras de fluxo violeta. As estranhas bolhas refletiam imagens de mundos alienígenas que desafiavam a compreensão, de terras governadas por dinossauros, de cidades humanas e alienígenas. Ryan não conseguia contá-los todos e cada um deles mostrava algo diferente. Outro lugar, outra hora. Portas, percebeu o mensageiro. Portões para outros mundos incontáveis, portais para passados diferentes, presentes alternativos e futuros possíveis. Ryan não pôde deixar de se maravilhar com a beleza alienígena deste lugar, com este universo de possibilidades ilimitadas. A visão o humilhou profundamente, pois ele realmente começou a compreender o quão vasto era o multiverso e quão pequeno ele parecia em comparação. O que é este lugar? A luz vermelha havia apagado de Augustus, deixando apenas uma estátua de marfim rachada. Seus olhos encararam Ryan, cego para a majestade deste lugar. O que é que você fez? Eu trouxe você para minha terra natal, respondeu o mensageiro, dando um passo à frente. Sua armadura de repente não parecia mais pesada que o ar, e seu elixir violeta caminhava atrás dele como sua sombra. Isso termina aqui. Ele vai. Augustus ergueu a mão, tentando atingir Ryan com um raio divino. Mas nenhuma eletricidade irrompeu de seus dedos para sua surpresa. Mob Zeus não conseguiu extrair energia do mundo vermelho aqui. Não sem a permissão certa. Ao contrário de Ryan, ele não passava de um intruso, um convidado indesejado em um mundo que servia como segunda casa do viajante do tempo. Esta é uma encruzilhada, mas você não pode quebrar a fechadura, disse Ryan, a escuridão se espalhando por sua pele. Enquanto fluxo preto irrompeu de seu coração, de sua própria alma, queimando a armadura de Saturno e envolvendo todo o seu corpo em um manto de escuridão. Ryan se tornou uma sombra com reflexo roxo, um buraco negro em forma humana. Um vazio vivo. A armadura de Saturno nunca foi mais do que um amplificador, ajudando Ryan a concentrar sua conexão pessoal com o mundo negro. Mas aqui, neste lugar, nesta encruzilhada entre todo o espaço e tempo, eu sou o portão e a chave. Ryan poderia recorrer a tanto fluxo preto quanto desejasse. Metade de sua visão ficou escura, enquanto as energias paradoxais consumiam seu olho esquerdo ferido. O mensageiro cruzou a distância com seu adversário em um instante, o espaço se dissolvendo entre eles como se não existisse mais. O surpreso Augustus ergueu instintivamente o braço esquerdo para proteger a cabeça, e Ryan deu-lhe um soco de escuridão sólida. Seus dedos sombrios cortaram o adamantino como manteiga. Os olhos de Augustus se arregalaram em choque quando seu antebraço caiu no chão roxo e deixou um toco para trás. Sua carne e sangue haviam calcificado, tornando-se tão sólidos e indestrutíveis quanto a pele externa. Mas os nervos de bunda relâmpago ainda funcionavam corretamente, se seu rugido de dor servisse de alguma indicação. Ele agarrou o toco com a mão restante, os olhos arregalados de raiva e horror. Ryan teria ficado feliz se seu estado atual não machucasse tanto quanto Augustus. Ele sentiu sua pele descascar, devorada pelo fluxo negro. Suas pernas e braços começaram a tremeluzir como sombras à luz do sol. Se ele continuasse assim, ele acenderia como uma sombra viva, ou deixaria de existir. Desista, ordenou o mensageiro a Augusto. Ele não ouviu. Eu fui escolhido. A loucura e a arrogância dominaram Augusto, seu medo da morte dando lugar a uma raiva obstinada e assassina. Incapaz de derrubar Ryan com um raio, ele ergueu o punho direito em um movimento de feno. Os olhos de bunda relâmpago estavam desprovidos de todos os pensamentos racionais. Seu ódio superou seu instinto de sobrevivência. Sua mente simplesmente não conseguia aceitar a derrota. Eu fui escolhido pelo destino. Ryan ergueu a mão, seu sósia roxo seguindo seu movimento, e quebrou o braço direito de Augustus na altura do cotovelo com um golpe rápido. O braço decepado juntou-se ao seu gêmeo no chão roxo, e a dor fez bunda relâmpago cair de joelhos. Ele havia perdido as mesmas mãos com as quais quebrou a cabeça de Julie Costa. Chame isso de karma. Enquanto seu duplo roxo olhava para os portais acima deles, Ryan olhou para seu inimigo. Sem o halo elétrico que o rodeava, as rugas de Augusto, sejam elas naturais ou rachaduras da batalha, ficaram expostas para todos verem.
A estátua olímpica perfeita havia se degradado, suas camadas externas lisas agora pareciam um para-brisa quebrado. Embora ele não tenha derramado sangue, dificilmente havia um lugar no corpo do chefe da máfia sem uma fenda, uma cratera em forma de mão ou carne metálica exposta. Ryan olhou para o rosto desse genoma todo-poderoso, e ele parecia tão velho, tão assustado sob a alarde. O rosto que Augusto lutou tanto para esconder do mundo não era o de um deus, mas o de um velho fraco e amargo. Alguém com tanto medo da própria morte que assassinou milhares de pessoas para evitá-la. Por baixo de toda a crueldade e brilho do poder divino, Augusto não passava de um pequeno e mesquinho canalha, digno apenas de desprezo. Desistir. Ryan gritou, sua voz se aprofundando enquanto sua garganta entrava e desaparecia. Mas agora que perdera tudo, o orgulho era tudo que restava a Augusto. Um deus não se rende, ele rosnou. Um verdadeiro deus estava ouvindo e tornou conhecida sua presença. As bolhas do portal se dispersaram, afastadas por uma força cósmica invisível. O solo liso sob os pés de Ryan ondulava como a superfície de um lago de água, e as auroras do fluxo brilhavam. Uma sombra enorme cobriu Ryan e Augustus, fazendo-os erguer os olhos para os céus alienígenas. O último violeta desceu dos céus acima. Ryan só teve um vislumbre da entidade no passado, mas agora ela se revelou em toda a sua glória cósmica. O mensageiro confundiu-o vagamente com uma pirâmide invertida, mas, olhando mais de perto, parecia muito mais complexo. A forma geométrica diante dele teria dado uma dor de cabeça a Euclides, pois camadas sobre camadas de espaço se dobravam em uma bizarra espiral triangular violeta. Esta forma geométrica, não existia, não poderia existir na Terra. A própria mente humana de Ryan não conseguiu processar totalmente o que viu. Tentou encaixar a forma entre outras formas mais clássicas, para quantificar o inquantificável, e falhou. Milhões de olhos cobriam este triângulo sobrenatural, orbes negros cheios de espirais galácticas rodopiantes, buracos negros devoradores, nebulosas e fenômenos cósmicos não descobertos pelos astrônomos humanos. Cada olho é um universo, Ryan percebeu. Essa coisa era tão colossal que doía a cabeça do mensageiro só de olhar. Até o altivo Augusto parecia paralisado com a visão. Os olhos da entidade fitaram os mortais. Uma explosão solar de fluxo violeta engoliu os dois, dissipando a mortalha de escuridão ao redor de Ryan. A luz multiversal do Supremo banhou o corpo nu do mensageiro, despojando-o da dor, dos sentidos e da razão. A vontade da divindade superou a sua e permitiu que ele visse através de um de seus olhos. O viajante do tempo foi trazido de volta a uma época anterior ao homem, anterior à vida. Ele testemunhou a condensação da matéria de uma nebulosa enquanto uma estrela ganhava vida, planetas se formando a partir da poeira espacial ao redor da radiante luz celestial. Um asteroide impactou uma rocha de magma, as pedras ejetadas reunindo-se em uma pedra menor orbitando para sempre em torno de sua irmã maior. Os incêndios esfriaram, permitindo o surgimento de continentes, de uma atmosfera de gases voláteis e de vastos oceanos. O planeta esfriou à medida que bactérias o colonizaram. As algas povoavam as profundezas e as criaturas com pernas ousavam andar na terra. Os insetos conquistaram os céus, depois répteis o chão, até que outra pedra vinda do céu os incendiou. Os mamíferos emergiram das cinzas, tornando-se maiores e mais inteligentes. Um primata dominou o fogo e criou ferramentas para conquistar o mundo. As linhagens de humanos evoluíram e se tornaram uma só, antes de se dividirem em inúmeras tribos. Alguns ergueram pirâmides, outros templos. Reinos surgiram e caíram, e duas famílias percorreram o caminho do tempo. Um encontrou seu fruto final em um homem com um sonho de conquista violenta, outro em uma criança que adorava videogames, ambos em rota de colisão. Tudo levando a este momento. Este é um segundo para mim. A voz do último era diferente de qualquer som que Ryan já tinha ouvido. Era a canção sutil do espaço ondulante, a sinfonia do tempo. Era lindo além de qualquer descrição, mas ainda assim inspirador. A voz de uma verdadeira divindade. Quando a união divina terminou, a dor de Ryan desapareceu, e o fluxo negro junto com ela. Sua pele parecia fresca sob o ferro, e uma armadura de Saturno totalmente reparada o protegia. O olho cego por Augusto pôde ver novamente, talvez com mais clareza do que nunca. O Supremo não tinha prestado tal cortesia a Augusto, que continuava sendo uma coisa quebrada e aleijada. Bunda Relâmpago entrou em choque, com os olhos bem abertos. Seu desafio arrogante desapareceu. Você não é um deus. Ele também teve a visão, e a verdade o despedaçou. Você é nada. Os olhos de Augustus olhavam para o chão, seu olhar vazio e oco. Ele formou toda a sua personalidade, todo o seu senso de identidade, em torno da ideia de que era um deus entre os homens, escolhido pelo destino para governar e conquistar. Ele construiu sua família, seu mundo, em torno dessa ilusão primordial, atacando violentamente qualquer coisa que pudesse contradizê-la. Mas o Supremo dissipou sua armadura de mentiras com a verdade de sua própria insignificância, quebrando-o completamente. Algo dentro de Augustus havia se despedaçado e nunca mais voltaria. O Supremo não prestou ao genoma derrotado mais atenção do que uma mosca. Em vez disso, seus olhos se fixaram em Ryan, esmagando o mensageiro sob o peso de seu olhar divino. O duplo roxo do mensageiro se ajoelhou diante da entidade, o elixir submetendo-se à entidade mais velha. Embora não tenha ido tão longe, Ryan curvou-se o mais profundamente que pôde. Até o mensageiro irreverente sabia que estava na presença de uma verdadeira divindade, uma existência transcendental tão acima dos humanos quanto das formigas. Uma entidade de poder insondável e totalmente estranha. Você é o Supremo. Ryan começou, mas a entidade o interrompeu. Eu sou todo o espaço e o tempo. Sou tudo que foi, tudo que é, tudo que será. Estou em todo lugar e em nenhuma parte. Eu sou o que sou. Então você controla. Sim, e você já sabe o que. Eu sei tudo o que você pode dizer. Bem, você pode, por favor, fingir que não? O viajante do tempo implorou timidamente.
É chato ser cortado o tempo todo. Violeta Fluxo girou instantaneamente diante de Ryan e solidificou-se em uma forma sólida. A entidade em que se fundiu compartilhava da altura do mensageiro e pouco mais. A figura usava um manto roxo aparentemente tecido com o tecido do espaço, uma massa espumosa de bolhas espumando por baixo. Ryan não viu nenhum rosto sob o capô, apenas a visão de um céu noturno e nebulosas rodopiantes. A criatura não tinha braços nem precisava deles. Você se sente mais confortável com esse formato? O mais novo avatar do último perguntou, sua voz era um eco da própria Ryan. Por alguma razão, aquela encarnação falava francês. É melhor, respondeu o mensageiro, e para sua alegria, a entidade não interrompeu novamente. Provavelmente sabia o que o humano estava prestes a dizer, mas educadamente fingiu que não. Ryan então olhou para Augustus, que ficava olhando para o chão em estado vegetativo. E ele? Ele não importa. O avatar do último nem sequer olhou para Augustus, enquanto o espaço aumentava entre Ryan e o chefe da máfia destruído. Bunda Relâmpago recuou até desaparecer de vista. Vir. O espaço se curvou e uma criatura aterrorizante emergiu de um ângulo no limite da visão de Ryan. Um horror do tamanho de um cavalo, com pele branca e centenas de olhos vermelhos por todo o corpo, com tentáculos atrofiados como patas dianteiras e outros maiores como patas traseiras. Duas antenas brotavam de sua cabeça retorcida e bulbosa, como longas orelhas de porcelana. A pelúcia. Ou melhor, a entidade que o sequestrou. De alguma forma, Ryan não pôde deixar de achar aquilo fofo, de um jeito grotesco. O mensageiro moveu a mão blindada na cabeça do monstro e coçou atrás das orelhas. Seus tentáculos se contorceram de prazer, seus olhos vermelhos ficando azuis. Obrigado, amigo, disse Ryan, o horror sobrenatural respondendo com um som que poderia passar pelo grito estrangulado de um gato. Do fundo do meu coração. A calamidade sobrenatural deu muitos sustos ao viajante do tempo, mas no final, ele foi um amigo leal desde o primeiro dia. Ryan podia ver agora. Essa sempre foi sua verdadeira forma? Perguntou o mensageiro, enquanto Pelúcia balançava os tentáculos. A sombra da criatura parecia diferente alguns lopes atrás. É a forma que ele escolheu, disse o Supremo. O mensageiro de repente percebeu que sua voz, embora ecoasse a de Ryan, carecia de qualquer entonação emocional. A criatura imitou a fala humana da mesma forma que um papagaio, entendendo as palavras, mas não a música. Ele deve retornar às suas funções agora. Ryan de repente percebeu que o tempo do Pelúcia na Terra tinha sido equivalente a um feriado. Não é de admirar que tenha passado o tempo semeando caos e destruição. Tenho tantas perguntas, confessou Ryan. Eu tenho respostas, respondeu o Supremo. Obrigado. Ryan duvidava que muitas pessoas pudessem se gabar de receber uma audiência de um deus exterior, ou da coisa mais próxima de um. Você me guiou por um tempo. Primeiro através de Eugene Henry, depois através de mensagens Shononoradil. Em primeiro lugar, agradeço por isso. A divindade não se incomodou em responder. Parecia distante, fisicamente presente, mas também não estava lá. Isso foi predeterminado? Ryan perguntou hesitante. Você tornou esse momento inevitável? Desta vez, o último respondeu. Eu tornei este momento possível. Você tornou isso inevitável. Bolhas flutuaram por baixo das roupas da entidade e ficaram do tamanho de bolas de tênis. Quando Ryan os examinou mais de perto, notou imagens aparecendo em sua superfície. Esses são caminhos que você poderia ter seguido. De último olhou para uma bolha que mostrava Ryan saindo de Nova Roma, mas diferente. O terno de cachemira do mensageiro se transformou em farrapos esfarrapados, enquanto seus olhos ficaram azuis e roxos. A expressão malévola deste sósia gelou o Ryan original até os ossos, especialmente quando ele notou pássaros e nuvens congeladas no tempo acima dos edifícios de Nova Roma. Nesta possibilidade, você faz uma aposta e pega um segundo elixir, apenas para se tornar a ruína de sua espécie, explicou o último, enquanto o sósia roxo de Ryan desviava o olhar envergonhado. Como rolha de relógio, você transforma a colmeia humana de Nova Roma em um globo de neve, antes de prosseguir para arruinar milhões de vidas. Isso está acontecendo agora? Ryan perguntou, horrorizado, enquanto Pelúcia ronronava contra sua perna. Em outra realidade? Não, respondeu o Supremo para alívio do mensageiro. Como observador, você é uma singularidade do espaço-tempo. Em parte é por isso que seu companheiro não pode prever você. O mensageiro franziu a testa por trás do capacete. Um observador? O Supremo ignorou a pergunta. Outra bolha flutuou na frente de Ryan, mostrando ele e Lívia envolvidos em um violento tiroteio sobre as ruínas em chamas da vila de Mount Augustus. Nesta possibilidade extinta, você nunca confia em sua companheira atual e inicia uma guerra com ela pelo controle de sua linha do tempo. Cada ciclo se torna pior que o anterior. Ryan olhou para este por um tempo, antes de se distrair com outro, mostrando o mensageiro dando um soco no peito de Augustus e sua mão saindo do outro lado. Neste você derruba o criador dela, explicou o Supremo, e embora ela não entre em guerra com você, seu vínculo é quebrado. Você deixa a colmeia humana de Nova Roma e retorna à sua peregrinação sozinho. O Pelúcia apontou para outra bolha, o que fez Ryan levantar uma sobrancelha. Mostrava o mensageiro na cama, cercado por mulheres nuas, incluindo Fortuna, Jasmine, Yuki, Nora, Avamp e Cancel. E Félix. De alguma forma Félix também estava aqui. Espere, esse é o fim do harém? Ryan perguntou com curiosidade. Nesta linha do tempo, você desiste de formar laços significativos com seus parentes, explicou o último. Você vive uma existência cansada de sensações sem sentido, entorpecendo a dor do seu coração com prazer físico. Ryan de repente percebeu a ausência de Len e Lívia nesta foto, ilustrando a ausência de algo mais profundo do que sexo estúpido. Eu deveria saber que parecia bom demais para ser verdade, disse ele.
O Supremo dispersou as bolhas com um pensamento. Todas essas são escolhas que você poderia ter feito, ou que teriam sido impostas a você se tivesse vacilado em seus esforços. Você descartou ou extinguiu essas possibilidades a serviço do seu futuro perfeito. Se este momento presente acontecer, humano, será é porque você lutou para que isso acontecesse. Então eu tenho livre-arbítrio? Perguntou o mensageiro, com medo da resposta. Se vários caminhos são possíveis, então os eventos não são predeterminados? O livre-arbítrio não funciona como a maioria dos humanos o entende, explicou o Supremo. A linha do tempo muda sempre que uma forma de vida faz uma escolha. Breve momento, ambas as possibilidades coexistem. Ryan se perguntou se o nome daquele gato era Schrödinger ou talvez Eugene Henry. Até o gato escolher. Sim. Depois disso, uma possibilidade se torna verdade e é gravada em pedra. A história está escrita. Sempre que você salvava e voltava no tempo, a tinta já estava seca. Os humanos fizeram a sua escolha numa história anterior e fariam o mesmo para todas as futuras, a menos que interferissem com a interferência de uma força externa. Esta é a natureza da causalidade. Esta é a natureza do tempo. Ryan tentou compreender as implicações. Pessoas como Augustus escolheram cometer todos os seus crimes, e pessoas como Luz do Sol escolheram ajudar os outros. O tempo não invalidou a escolha deles, mas uma vez feita a escolha, ela não poderia mudar. Portanto, nós, humanos, temos a liberdade de escolher, resumiu o humano, mas não de mudar de ideia? Eles poderiam escrever a história de suas vidas, mas não mudar o primeiro rascunho. Os humanos que você conheceu escolheram se tornar quem são, confirmou o Supremo. Mas eles não podem escolher se tornar outra pessoa. Somente aqueles que existem fora da causalidade têm esse privilégio. Seres das dimensões superiores, como os mensageiros. Aqueles tocados pelos negros rebeldes. E você? Ryan lembrou-se de seu antigo encontro com Len, quando ele se comparou a um gato de Schrödinger, existindo em vários estados ao mesmo tempo. No entanto, ao contrário deste pobre e sofredor felino, o mensageiro poderia decidir em que estado ficaria. Então, eu sou uma exceção? Você desejava desfazer a cadeia de causa e efeito para salvar outra vida, então eu lhe concedi o poder de um observador, a capacidade de existir tanto em sua realidade menor quanto em meu mundo roxo, que transcende a causalidade. Como você pode interferir com a escolha original de uma forma de vida? Só você decide qual possibilidade, qual realidade potencial, se tornará a verdadeira história. Somente você pode conceder segundas chances aos outros. Você é o verdadeiro mestre do seu universo, humano. Sinto muito, desculpou-se Ryan, antes de olhar para suas mãos blindadas. Eles pararam de existir há poucos minutos, ao lado do olho esquerdo. Deve ter sido um trabalho árduo limpar o fluxo temporal depois de mim. Provavelmente causei muitos paradoxos em todos esses loops. É meu papel manter a integridade do fluxo temporal, respondeu o último, antes de olhar para o olho esquerdo de Ryan. Algumas partes do seu corpo foram apagadas para sempre, então eu a substituí por uma possibilidade anterior delas ainda intocadas pelo negro. Um transplante de tempo? Ryan perguntou. Boa brecha. Tornei-me eficiente em preencher os buracos feitos pelos negros, embora não seja perfeito. Este poder é, por definição, incontrolável. O erro imprevisto na grande maquinaria do universo. Embora eu me pergunte o que teria acontecido se eu morresse de velhice e tivesse sido salvo alguns momentos antes, disse Ryan. Como isso teria funcionado do seu próprio ponto de vista? O tempo teria se repetido, até que você alcançasse a paz e a iluminação, respondeu o Supremo. Então você teria ascendido ao mundo roxo e a história teria continuado sem você. Ainda assim, Ryan se perguntou quantos ciclos isso teria levado, e de repente percebeu que a criatura à sua frente não entendia o quão doloroso teria sido. O último viu bilhões de anos como um segundo. O mensageiro sofrendo séculos em um loop temporal até atingir a iluminação não teria sido um ponto em seu radar. Tenho outra pergunta, disse o mensageiro hesitante, sem saber como a criatura reagiria. Mas não quero parecer ingrato. O Supremo não respondeu, mas provavelmente previu o que ele estava prestes a perguntar. Por que você não nos ajudou mais? Ryan olhou para a enorme pirâmide. Você derrubou os reptilianos, de acordo com a escuridão, e pode controlar a própria realidade. Por que você não impediu o alquimista de devastar nosso planeta? A cabeça encapuzada do último olhou para o pé esquerdo de Ryan. Há uma bactéria rastejando em seu membro. Ela tem formato oval, com citoplasma laranja e tentáculos azuis. Ela está com você desde que pisou em Nova Roma pela primeira vez, comendo poeira em sua pele. Ela travou guerras mortais contra parasitas para alimentação, sobreviveu à radiação e aos relâmpagos. Um dia ele se duplicará. Não, Ryan confessou. A humanidade é uma colônia de bactérias para mim, explicou a entidade. Eu sou grande e você é pequeno. A menos que eu foque ou você perturbe a linha do tempo, nem percebo que o seu planeta existe. Sua realidade é um grão de areia entre o deserto sem fim que eu supervisiono. Um pigmento na tapeçaria do meu se este meu avatar acima de sua cabeça entrasse em seu universo, pareceria ter mais de 100 bilhões de suas massas solares, maior que o maior de seus buracos negros. Mal consigo imaginar, admitiu o mensageiro. Seu cérebro humano simplesmente não conseguia representar adequadamente a diferença de tamanho. Então somos insignificantes para os Supremos? Os humanos não são mais importantes para mim do que os pássaros que você come para se sustentar, ou as formigas que você esmaga quando caminha, respondeu sem rodeios. Meu papel é manter a marcha do tempo e as fronteiras do espaço para trilhões de universos. O duplo roxo de Ryan escolheu este momento para falar. Ajudar vocês, mortais, é nosso trabalho. Eu não me importo com criaturas mortais, mas também não as desconsidero, acrescentou o Supremo. É por isso que nós, os Supremos, criamos os mensageiros, para guiar formas de vida inferiores a um nível mais elevado de existência. Ryan franziu a testa. Então por que você me ajudou, entre todos os outros?
Foi porque você precisava de mim para destruir a base do alquimista? Não, a divindade alienígena respondeu categoricamente. Então por quê? Porque você me ajudou a chegar ao meu final feliz. Porque eu escolhi. Uma aurora de fluxo violeta brilhou nos céus acima, um fio brilhante ligando o tempo e o espaço. Você é como um daqueles caras que adotam cães feridos que encontram na estrada. Ryan percebeu. Você não fará de tudo para ajudar os outros de forma proativa, mas se alguém com dor cruzar diretamente seu caminho e implorar por ajuda, às vezes você responde. O Supremo respondeu com silêncio. No final, não era bom nem mal como os humanos entendiam. Era uma coisa fria e estranha, mas também capaz de compaixão altruísta. Ryan não ficou zangado nem feliz com essas respostas. Ele só poderia aceitá-los. Embora frio e distante, o Supremo não era malicioso e ajudou um humano lamentável a alcançar seu bom final sem esperar nada em troca. Por isso, o mensageiro ficaria sempre grato. Ryan ainda tinha uma pergunta a fazer. Então, como isso termina? Como você quiser. The último olhou para o avatar de pelúcia e magenta. Você pode ficar aqui e se tornar um de nós. Você ganhará imenso poder e obrigações. Você supervisionará fluxos de tempo, viajará por inúmeras realidades. Muitas opções se abrirão para você. Você também pode optar por entrar no mundo negro, se quiser maior liberdade. Ryan considerou a oferta, mas embora fosse interessante, não foi por isso que ele lutou. Ou, ele seguiu. Ou eu poderia voltar para a Terra. Você poderia, admitiu o Supremo. Os pensamentos de Ryan se voltaram para Lívia e Len. Há algo que nunca experimentei em todos os meus anos de peregrinação. Algo que me esforcei para alcançar durante muito tempo. Pela primeira vez em toda a conversa, o Supremo olhou para o humano com o que poderia passar por curiosidade. O que é? Ele sabia a resposta, mas não a entendia. Viver uma vida feliz, respondeu Ryan, com amigos que se lembram de mim. As antenas do pelúcia baixaram em decepção, então o mensageiro imediatamente o tranquilizou. Não me interpretem mal, eu ficaria feliz em me juntar a este paraíso e vagar pelo cosmos com todos vocês, só que não agora. Não hoje. O Supremo permaneceu em silêncio por um momento antes de tomar uma decisão. A porta para a ascensão permanecerá aberta. Se você decidir se juntar a nós em vez de voltar no tempo, vou extirpá-lo de sua linha do tempo e recebê-lo em meu reino. Caso contrário, você estará livre para entrar no mundo negro. Você conquistaram a ascensão, humanos, por aprenderem a exercer seu poder com sabedoria, agora e para sempre. Então, Ryan olhou para seu sósia roxo e para a abominação de coelho pela qual ele estranhamente se apaixonou. Isto é adeus? Não, Ryan, dizia sua cópia calorosamente, o pelúcia cantando em resposta. Estamos sempre com você, mesmo que você não possa nos ver. Você não entende? Você nunca está sozinho. Você nunca estará sozinho. E de alguma forma, isso era tudo que Ryan sempre quis. Vou devolver você e o criador do seu companheiro à sua linha do tempo, disse o Supremo. Eu removerei sua conexão inata com o mundo negro também. O último preto é descuidado em sua generosidade, e se for permitido crescer ainda mais, o paradoxo dentro de você desestabilizará sua realidade. Suponho que seja justo. O último preto concedeu esse presente a Ryan porque ele desejava morrer, mas agora Ryan aprendeu a viver. O avatar menor do Violeta último desmoronou sem palavras em violeta fluxo, seu corpo triangular banhando Ryan com sua luz sobrenatural. O pelúcia pulou com o último olhar para seu velho amigo, enquanto Magenta acenou com a mão para seu sósia. Ryan retribuiu o adeus com um aceno de mão, enquanto retornava à sua realidade. Um segundo depois, o mensageiro se viu em uma praia francesa, em seu uniforme completo da armadura de Saturno, bem ao lado de Augustus, sem braços e quebrado. Ryan olhou para cima quando um sol iluminou a noite com a forma de um homem. Léo Argraves olhou para o mensageiro com um alívio silencioso, depois para seu velho e destroçado inimigo. Dizia algo sobre luz do sol que ele parecia sentir igual satisfação e pena com a visão. Eu estava preocupado com você, Léo admitiu para Ryan. Você não ouviu? O viajante do tempo sorriu sob o capacete. Eu sou imortal. Demorou até o amanhecer, o verdadeiro amanhecer, para voltarem juntos para a Itália. Ryan carregava o Augustus quebrado nos braços no estilo Pieta. A essa altura, a fábrica Bliss da ilha de Ischia não passava de escombros em chamas, e os aliados do mensageiro haviam evacuado para o antigo porto de Nova Roma com seus cativos. Quando Ryan e Luz do Sol chegaram à área, encontraram centenas de pessoas reunidas ao longo das docas, perto das batisferas de transporte. Fortuna e Félix envolveram Narcínia em um cobertor quente, enquanto o Sr. Aceno entretinha a criança traumatizada com histórias. Len e os membros reformados da Metagang escoltaram os olímpicos algemados. Uma Vênus amarrada caminhou atrás de seu marido, empurrada por Jaime e Lanka. Os dois fizeram a escolha certa no final. Vulcan e Viver chegaram com outros tenentes Auguste presos, não como inimigos, mas como aliados inquietos. Henrique e outros membros da segurança privada escoltaram os gangster até as batisferas de Len, que os transportariam para uma prisão inescapável no fundo do mar. No entanto, apesar da sua situação sombria, os atletas olímpicos permaneceram confiantes. Eles confiavam que seu líder invencível iria causar devastação sobre aqueles que ousassem enfrentá-lo e viriam resgatar seus leais às séculos. A aparição de Ryan frustrou suas esperanças. Quando os Augusti levantaram os olhos para vê-lo carregar seu mestre derrotado nos braços, iluminado pela luz de Léo Argraves, eles só conseguiram responder com choque e negação. Os olhos de Viver quase saltaram do crânio, enquanto Henrique deu a Ryan um aceno silencioso e respeitoso. Len não escondeu o alívio ao ver seu irmão adotivo vivo, e até Bianca sorriu de orelha a
a orelha. Ryan jogou o derrotado Augusto no chão sem dizer uma palavra. O senhor da guerra destruído não se levantou depois de cair no chão, sua vontade foi destruída. E quando viram seu líder invencível esmagado tão completamente, os restantes atletas olímpicos perderam a vontade de lutar. Eles baixaram a cabeça em derrota silenciosa e caminharam para o seu destino. A guerra acabou. Capítulo 130. Adeus, Nova Roma. Lívia previu esse momento, mas nunca pensou que viveria para vê-lo. O terraço de mármore da Vila Augusti estava quase totalmente silencioso enquanto Henrique Manada assinava o longo tratado de 50 páginas. Viver e Léo Argaves sentaram-se ao seu lado da mesa, enquanto Vulcano e tio Netuno ajudavam Lívia. Len Sabino completou o conselho, parecendo bastante gracioso em um vestido de verão, enquanto Luigi gentilmente serviu coquetéis e café. Eugênio Henry, aquele gato mimado, cochilava perto da piscina com a barriga exposta. Aos olhos de Lívia, o novo presidente da Dinamis parecia confuso, à medida que múltiplas possibilidades se alinhavam com o seu verdadeiro eu. 6 mãos fantasmas seguiram seus movimentos. Todos usaram assinaturas diferentes, mas assinaram mesmo assim. Está feito, disse Henrique antes de fechar o documento, algumas outras possibilidades abrindo a boca depois que a escritura foi feita. Anunciou assim oficialmente a criação da nova República Europeia. A Dinamis deixou oficialmente de existir, assim como o Império Augusti. Uma nova estrutura surgiria das suas cinzas, maior e melhor do que a soma das suas partes. Mas os Estados Unidos da Europa teriam soado melhor, disse Léo Argaves. A sua presença ainda deixava Lívia e o tio inquietos, mas em breve ele serviria como intermediário entre as recém-nascidas repúblicas da Baviera e da Dinamarca, no norte. Embora a vidente nunca se desse bem com o assassino de sua mãe, a reconciliação estava na ordem do dia. O gentil Len sorriu timidamente. Não teria. Parecia bom, quero dizer. Lívia não tinha visto uma única possibilidade de apoiar esse nome alternativo. Já contactei os franceses e eles demonstraram interesse em juntar-se a nós, explicou a vidente. Com isso ela quis dizer que eles inevitavelmente adeririam ao novo sindicato, embora primeiro reclamassem disso. Os franceses sempre reclamaram, independentemente do prazo. Acredito que poderíamos unificar toda a Europa Ocidental nos próximos 2 anos. Nunca pensei que veria esse dia, disse tio Netuno, olhando com cautela para Argaves e Manada. Nem que acabaríamos sentados na mesma mesa sem brigar. As coisas mudam, respondeu Henrique antes de juntar as mãos. Embora eu me pergunte por que o arquiteto por trás desta conferência não apareceu. Lívia endireitou-se na cadeira. Ele saiu esta manhã e não me disse para onde. Eu também não consegui encontrá-lo, admitiu Len. Achei que ele estava com Fortuna e os outros, mas não. Lívia não precisava de um lembrete. Fortuna e seu namorado pretendiam acompanhar Alchemo até a Dinamarca, para que ele pudesse curar a mãe de Matias de sua doença neural. Ela sabia que ele teria sucesso, mas sua melhor amiga permaneceria no exterior por meses. Lívia já sentia falta da presença de Fortuna. Félix e Narcínia pretendiam segui-la também, o primeiro como um prelúdio para ingressar no carnaval em tempo integral, o último como parte de sua busca para saber mais sobre seus pais biológicos. Ainda não consigo acreditar que ela escolheu se chamar de Garota de Sorte Vulcano Rio. Esse é o nome de super-herói mais preguiçoso que já ouvi, e isso inclui o seu Laura. Você tem razão, seu ex-parceiro aceitou o comentário com calma. Viver era uma marca da Dinamis. Deveríamos pensar em outra coisa. Vulcan semicerrou os olhos enquanto pegava uma bebida. Eu esperava que pudéssemos formar uma dupla novamente. Viver pigarreou ao olhar duro de Vulcano. Ou pelo menos, experimente. Vulcan tomou um gole de sua bebida sem palavras com uma cara azeda. Viver se mexeu desajeitadamente em seu assento e Henrique poupou-a de mais desconforto. Concordei com sua proposta sobre a reforma de Cidade Ferrugem e em dar à senhorita Sabino total autonomia nessa frente, informou ele a Lívia. Os membros da Metagang que se submeteram ao tratamento aderirão ao programa e sua doação cobrirá 70% do orçamento. Pode ter vindo do dinheiro das drogas, mas estes fundos servirão agora a uma causa maior, respondeu Lívia com um aceno de cabeça. Finalmente, ela poderia usar os recursos ilícitos do pai para fazer o bem. Os habitantes de Cidade Ferrugem seriam apenas os primeiros a se beneficiar deles. Lívia pretendia financiar totalmente um grupo de espertos de gênios para ajudar a rejuvenescer a Terra. O arquiteto construiria suas cidades autossustentáveis. O conhecimento do Dr. Tirano seria direcionado para o desenvolvimento de melhores cuidados de saúde e Vulcano equiparia uma força de manutenção da paz para neutralizar os senhores da guerra do genoma que devastam o campo. Talvez com o tempo eles introduzissem as cópias seguras do Elixir de Meshon e dassem a todos a chance de ganhar superpoderes. Mas isso esperaria até que a Europa se estabilizasse. Por que eu? Len perguntou franzindo a testa com os dedos inquietos. Por que me colocar no comando? Porque você viveu entre os habitantes locais e viu suas lutas, respondeu Henrique. Você entende as necessidades deles melhor do que eu da minha torre de marfim. Somos responsáveis pelo estado atual de Cidade Ferrugem, então não espero que nos mostremos adequados na resolução de seus problemas. E você mais do que conquistou nossa confiança, Len, acrescentou Lívia com um sorriso brilhante, sabendo que isso tranquilizaria o gênio. Depois de enfrentarem tantas provações juntos, a vidente quase considerou o gênio subaquático uma cunhada. Você fez mais por este lugar e seus órfãos do que qualquer outra pessoa. Você deveria ser reconhecido por seus esforços. Len pigarreou antes de acenar agradecido. Serei digno dessa confiança. Eu juro.
pelo povo de Cidade Ferrugem. O resto da reunião foi gasto acertando detalhes sobre a nova ordem das coisas, embora Lívia estivesse mais ou menos desligada. Ela já havia previsto como as coisas iriam acontecer e por isso falou no piloto automático. Ainda assim, ela prefere aquela monotonia chata, mas construtiva, a uma surpresa ruim. Senhorita Augusti, uma pergunta antes de partir, disse Léo Argraves, e Lívia já previu o que ele diria antes mesmo de abrir a boca de fogo. Como ele está? Lívia não precisava ver o futuro para entender a quem ele se referia. Meu pai é. Ela limpou a garganta. Vivo. Isso é melhor do que ele merece, disse Viver duramente. Ele deveria ser preso em uma cela no fundo do mar, como seus tenentes. Meu irmão já está em uma cela, respondeu tio Netuno com uma carranca, um do qual ele nunca escapará. Lívia olhou para uma janela no segundo andar da vila. Seu pai assistia à cena através do vidro, sentado em uma cadeira de rodas. Ou pelo menos seus olhos olhavam para o jardim, enquanto sua mente vagava por outro lugar. Às vezes ele pedia desculpas a Lívia, a mãe dela, ao mundo. Principalmente, ele permaneceu em silêncio ou soluçou. Embora o corpo tenha resistido, o orgulhoso e poderoso senhor da guerra que Lívia conheceu durante toda a vida morreu na França. Apenas seu fantasma permaneceu, preso em um corpo quebrado e indestrutível. O pai dela preferia ter morrido a viver assim, fraco e catatônico. E ela sabia que ele realizaria seu desejo em menos de 2 anos. Sua filha viu isso em múltiplas possibilidades. Janus Augusti triunfou sobre muitos inimigos poderosos, mas no final não conseguiu vencer o câncer. Durante o sono, Lívia sonhou que seu pai deixaria de lado seus hábitos criminosos, buscaria o arrependimento e viveria o resto de seus dias em paz. Foi um sonho doce e ela sentiu uma grande tristeza ao acordar. A realidade não foi o final ideal que ela sonhou, mas foi um resultado com o qual ela ficou feliz. Ryan cumpriu sua promessa e poupou o pai dela. Ela não podia culpar o namorado por realizar seu desejo de uma forma inesperada. Lívia cuidaria de seu pai durante o pouco tempo que lhe restava e depois choraria por ele. Mas ela não teria pena dele. Entendo, respondeu Argraves. Ele entendeu que o pai de Lívia pagou pelos seus crimes. Nesse caso, vou me despedir também. Acredito que seja a primeira vez que o seu carnaval sai de uma cidade com mais integrantes do que chegou, observou Henrique. O sol vivo assentiu. Vou considerar isso um bom sinal e sei que nossos novos recrutas vão provar seu valor. Gato Átomo se sairá muito bem e o Panda está com o coração no lugar certo. Ainda estou triste por ver Félix partir, disse Viver. Ele era um bom elemento. Ele era, concordou Lívia, embora não sem alguns arrependimentos. Embora ela tivesse superado o relacionamento, ela ainda considerava Félix um amigo próximo. Alguém com sua determinação teria ajudado a tornar Nova Roma um lugar melhor, mas Lívia entendia que seu ex-namorado só se sentiria feliz de verdade na estrada, lutando contra os males do mundo. Félix nasceu para se tornar um cavaleiro errante, não um construtor de nações. O grupo de Henrique saiu logo após alguns apertos de mão, deixando Lívia sozinha com Len e seus guarda-costas. Foda-se, ela disse Vulcano, uma vez que Viver estava fora do alcance da voz. Foda-se a atitude dela melhor que você. Você escolherá o nome, ressaltou Lívia. Foda-se você também, Nostradamus, respondeu o construtor de armas. É só porque você me avisou sobre as intenções do querido papai que ainda não atirei em você. E porque também sou um bom chefe. Lívia perguntou alegremente, tendo dado a Vulcano total autonomia e um grande orçamento para perseguir seus interesses intelectuais. Não force. Vulcano deixou a bebida de lado. Você ficaria bem com isso? Tornamo-nos num governo único, disse tio Netuno, enquanto examinava sua cópia dos acordos europeus. Não importa qual ministério você escolha. Somos todos amigos agora, ressaltou Lívia com um sorriso. Você me dá nojo, respondeu Vulcano antes de se virar para Len. Ei, mergulhadora. Ah, sim? Len perguntou com uma carranca. Depois vamos para o meu workshop. Tive uma ótima ideia, mas vou precisar de um assistente inteligente para melhorá-la. Lívia deu 50% de chance de que Vulca e Viver acabassem formando outra dupla, e 40% de que eles criassem uma nova organização de super-heróis. Por baixo de toda a raiva, amargura e complexo de inferioridade, uma parte de Vulcano nunca desistiu verdadeiramente de tornar o mundo um lugar melhor. Seu orgulho sempre viria em primeiro lugar, mas agora que Viver lhe dava o respeito que ela sentia que merecia, o gênio de temperamento explosivo iria amadurecer com o tempo. O idealismo recém-descoberto de Len também teria uma boa influência sobre ela, fazendo Vulcano perceber que até mesmo seu poder de fabricação de armas poderia ser usado para fins construtivos. Os humanos precisavam ser pelo menos 2 outros para se erguerem. Está realmente acontecendo, disse tio Netuno, relaxando na cadeira. Embora se parecesse muito com o pai de Lívia, a expressão não poderia ser mais diferente. Tio Netuno era amável e cauteloso, com a aparência de um avô amoroso, enquanto meu pai era um patriarca severo e implacável. Há anos que rezo por este acordo e ainda espero que ele exploda na nossa cara. Não acontecerá, Lívia o tranquilizou. Eu sempre disse ao seu pai que deveríamos ser legítimos, mesmo quando éramos uma turba normal, disse o tio dela. Esse modo de vida só acaba em caixão ou cela, não importa quão poderoso você seja. Agora meu irmão está morto por dentro e minha irmã presa. Sinto que meus sonhos e pesadelos se tornaram realidade de uma só vez. Lívia sabia que seu tio estava extremamente tentado a erguer a prisão subaquática de Len das profundezas e libertar sua tia. Em algumas possibilidades, ele quase o fez, mas ele nunca levou adiante esses planos. Tia não quer falar conosco, disse Lívia com pesar. Não desde que nos recusamos a libertá-la. Não posso culpá-la, respondeu seu tio com um suspiro. Mas é melhor preso do que morto. Você acha que ela vai aparecer um dia? Talvez, admitiu Lívia, embora as possibilidades que tinha visto fossem remotas. No fundo, sua tia adorava matar. Levaria anos de introspecção antes que ela pudesse começar a melhorar como pessoa. Mas não antes de muitos, muitos anos. Netuno suspirou. Tudo parece tão agridoce.
Por que você concordou com essas reformas? Lívia perguntou ao tio. Ela previu algumas respostas, mas queria ouvir os pensamentos dele pela própria boca. Você nunca concordou com o pai, mas sempre concordou com os desejos dele. Porque eu amava e pensei que poderia refrear suas piores ideias, respondeu tio Netuno, encolhendo os ombros. A família que coloca a família em primeiro lugar sempre prevalecerá sobre a família que coloca os caprichos dos seus membros em primeiro lugar. Eu amo Janos e minha irmã também, mas você é o futuro da nossa família, Lívia. Acho que o caminho que você escolheu é o único onde você viverá uma vida longa e feliz. Janos não poderia ver, mas eu vejo. Nós, idosos, devemos garantir que as gerações mais jovens vivam uma vida melhor do que a nossa, e não repitam os mesmos erros. Lívia sorriu e fez uma reverência. Obrigado, tio, por me apoiar nestes tempos difíceis. Faz apenas 2 semanas e meia desde que Janos caiu, e parece que já se passaram anos, disse seu tio, encolhendo os ombros. Ainda há muitas coisas para fazer pela frente. Inimigos para lutar, estradas para construir. Mas você pode contar comigo. Lívia o beijou na bochecha. Seu tio sorriu em resposta. Antes de partir com Vulcano, Len queria fazer uma pergunta ao vidente. Lívia, você se preocupa com Ryan? Adivinhou Lívia. Não consigo encontrá-lo e ele não atende no telefone. Estou preocupado. Está tudo bem, Lívia a tranquilizou. Embora seu cavaleiro passasse as noites com ela, ele geralmente saía pela manhã para fazer algumas tarefas, ou missões secundárias, como ele as chamava. Desta vez, porém, ela teve uma boa intuição de onde ele tinha ido. Acho que sei onde ele está. Era 31 de maio e o sol se punha em Nova Roma. Sentado na beira do promontório, Ryan olhou pensativo para o horizonte. Suas pernas balançavam no vazio, enquanto seu leal Plymouth Fury esperava atrás dele com sua máscara e chapéu no capô. O vento soprava em seu terno de cachemira e em seu rosto nu, e seus olhos vagavam de um bairro para outro. Embora tivesse mudado, a cidade parecia a mesma à primeira vista. Todas as luzes de neon deslumbrantes e arranha-céus imponentes, a gloriosa promessa de um novo futuro para a humanidade. Ele passou o dia inteiro maravilhado com sua beleza, observando as pessoas vivendo suas vidas ao som de seu chononoradio. Durante um dia inteiro e muito tempo, Ryan parou para aproveitar o momento e pensar, para ponderar o que ele deveria fazer a seguir. Ele ouviu um carro parar atrás dele e espiou por cima do ombro. Lívia saiu de uma Mercedes, usando o mesmo vestido vermelho do primeiro encontro. A luz do sol refletia em seu cabelo prateado platinado e iluminava o sorriso em seu rosto. Como você sabia que eu estaria aqui? Ryan perguntou à namorada com um sorriso conhecedor. Achei que você não pudesse me ver, senhorita Augusti. Não consigo vê-lo, senhor Romano, ela respondeu em tom brincalhão, mas ainda sei o que você pensa. Parei neste promontório quando cheguei a Nova Roma, muitas voltas atrás, explicou Ryan, enquanto ela caminhava para o lado dele. Ouvi dizer que era a melhor vista da cidade. Mentiram para você? Ela respondeu. Nossa casa tem a melhor vista. Nossa casa, Ryan pensou. 2 palavras simples, mas que significavam muito. Pensei em voltar a este lugar depois de completar minha corrida perfeita, admitiu Ryan. Imaginei que daria uma boa olhada na cidade, voltaria para o meu carro e depois dirigiria em direção ao pôr do sol, em direção a novas aventuras. Talvez com Len no banco de trás. Ela juntou as mãos com uma pitada de ansiedade. Você vai embora? Não, Ryan respondeu para seu alívio. Sempre me senti confortável na estrada, principalmente porque isso era tudo que eu conhecia. Mas não era isso que eu queria. Você veio atrás de Len. Para um amigo. Eu teria ficado feliz se pudesse ter pelo menos um amigo que pudesse se lembrar de mim. Passei séculos em um show de estrada de comédia, tentando preencher o vazio com entretenimento, tentando afastar a solidão. E agora? Agora você não está mais sozinho, disse Lívia, ajoelhando-se ao lado dele. E você nunca mais será. Não. E embora o universo seja vasto e cheio de maravilhas, o que quero acima de tudo é estar com quem amo. Eu vejo isso agora. Ele riu. Acho que tenho idade suficiente para me estabelecer. Ela riu como uma jovem empregada. Você parece meu tio Ryan. Sou 860 anos mais velho que você, jovem. Sou um ladrão de berços. O vovô Romano vai me deixar subir no colo dele então? Ela perguntou a ele com um olhar tímido. Claro, Papa Castor vai te contar uma história. Lívia subiu no colo de Ryan e ele a abraçou. Você ficou um pouco mais pesado. Lívia ficava fofa quando ofendida. Você está me chamando de gordo? Está tudo bem. Você começou um pouco magro, Ryan respondeu antes de beijá-la no pescoço. Mas você deveria parar de comer demais. Eu vou, ela disse enquanto descansava a cabeça no ombro dele. Os dias estressantes acabaram agora que elaboramos uma constituição. As coisas irão lentamente se estabelecer em um status quo novo e pacífico. Quão pacífico? Embora Ryan gostasse da paz atual, ele não se importaria com um pouco de ação no futuro. Tão silenciosa quanto uma república de genomas pode ser, pelo menos nos próximos anos. Ela revirou os ombros. Depois, quem sabe? Prevejo ameaças perigosas, mas quer essas possibilidades distantes se concretizem ou não, não as enfrentaremos sozinhos. Sobre isso, quero falar sobre a parte do nós. Ryan olhou nos olhos da namorada. Ele havia considerado algo cuidadosamente e queria abordar o assunto com ela. Lívia? Sim, Ryan, ela perguntou, um pouco ansiosa. Você quer se casar comigo? Ela respondeu com uma risadinha, seu rosto ficando vermelho como uma bandeira comunista. Ryan, você já me pediu em casamento. Sim, mas estou falando sério desta vez. Era com ela que Ryan queria compartilhar o resto de sua vida. Ele podia sentir isso, no fundo de seus ossos. Vamos combinar um noivado de 2 anos, certo? Ela disse com um sorriso tímido, enquanto seu rosto recuperava a tez pálida original.
Eu te amo, Ryan, mas acho que estamos pulando algumas etapas intermediárias. Acabamos de morar juntos, pelo amor de Deus. Bem, Ryan imaginou que isso significava que ele teria tempo para se preparar para a lua de mel perfeita. E se ficarmos juntos por mais de 2 anos? Porque ficaremos, e você sabe disso. Seu rosto brilhava como o sol. Então terei prazer em me tornar a senhora Romano. Isso era o que Ryan esperava ouvir. Ele beijou a namorada na bochecha, fazendo-a corar. Hipoteticamente, como você se sente em ter filhos? Ele perguntou a ela. Depois de nos casarmos, é claro. Eu pensei que você estava com medo de que uma criança herdasse seus poderes? Eu estava. Mas falei com meu elixir, e ele garantirá que isso não aconteça. Embora nossa prole provavelmente seja ainda mais dominada do que seu pai. Lívia pensou na proposta. Eu adoraria ter filhos um dia sim. E se eles forem metade de mim, você não os verá. Ou talvez eles embaçarão sua visão. Quer eu possa prever suas ações ou não, eu os amaria do mesmo jeito. Lívia olhou para o sol do crepúsculo. Embora eu não saiba como deveríamos chamá-los. Talvez Iris, se tivermos uma menina? Ryan de repente sentiu uma onda de inspiração divina percorrer sua mente. Se for um menino, que tal chamá-lo de Eugen? Não vamos chamar nosso hipotético futuro filho pelo nome do seu gato mimado, Ryan Romano. Lívia explodiu em gargalhadas. Você é um tolo galante. E você me ama por isso. Sim, ela respondeu suavemente, antes de fechar os olhos e aproximar o rosto do dele. Eu te amo, Ryan. Quando seus lábios se encontraram em um beijo terno e gentil, Ryan congelou o tempo e contou até 10. Ele queria imortalizar este momento à sua maneira. O mundo ficou violeta, a sombra de uma pirâmide sobrenatural manifestando-se sobre Nova Roma. O reflexo roxo de um homem correndo em direção ao futuro apareceu, juntando-se a Ryan para fundir o passado e o presente em uma nova história. Os últimos remanescentes das partículas negras dentro do genoma violeta para tornar possível o salvamento sem destruir o contínuo espaço-tempo. Eles escaparam de seu corpo para ascender em direção aos céus, e ao fazê-lo, visões encheram a mente do mensageiro. Imagens sem palavras, tão vívidas quanto um sonho lúcido, fragmentos do próprio tempo. Eles brilharam um após o outro em rápida sucessão, todos mostrando pessoas com quem o mensageiro havia cruzado. Ele ficou maravilhado quando Len supervisionou a limpeza da atmosfera de Cidade Ferrugem. Os membros curados da Metagang ajudaram a limpar as estradas, todos vestindo coletes com as palavras Serviço Comunitário escritas nas costas. Jerome parecia feliz com o trabalho servil mundano, enquanto Ellen, Vladimir e Bianca simplesmente o aceitaram como penitência temporária por crimes antigos. Pessoas como Mosquito, o Reptiliano e os Grêmios de Rakshasa construíram novas casas sem entusiasmo, mas não tiveram voz no assunto. Os órfãos de Cidade Ferrugem brincavam com Henriette em um novo parque verde construído sobre a cratera do Ferro Velho. Ele sentiu satisfação, enquanto os atletas olímpicos e sua espécie definhavam em uma prisão subaquática, longe da civilização. Venus se enfureceu na cela que ela dividia com o marido, enquanto Marte olhava pela janela oceânica com uma aceitação arrependida. Plutão leu um livro com uma carranca no rosto, enquanto Mortimer, Terror Noturno, Pardal e Cancel jogavam um jogo de tabuleiro em sua prisão compartilhada. Na sua própria cela, Hector Manada escreveu cartas pedindo ao filho que recorresse das decisões dos tribunais. Nenhum seria aberto. Ele viu Henrique Manada supervisionar uma nova equipe de super-heróis dedicada ao bem público. Viver sorriu para ele enquanto fazia uma saudação militar, enquanto o guarda-roupa dava a Jamie, Lanka e Kyung seus novos uniformes deslumbrantes. Os soldados ficaram ao seu lado, jurando servir a República e o seu povo, em vez do todo-poderoso dólar. Vulcano ofuscou todos eles, vestindo uma nova armadura vermelha digna de um herói lendário. Ele olhou para Alphonse e Manada flutuando sem rumo no vazio do espaço, olhando para a Terra com pesar. Talvez um dia ele voltasse como um homem mudado. Ele também teve uma breve visão da cela espacial de Canibal e do prisioneiro imortal gritando dentro dela. Ele aplaudiu ao ver Félix, Fortuna e Sudário lutarem contra um cruel senhor da guerra do genoma como uma equipe, não uma família. O Sol e o Carnaval cuidaram dos malucos, embora nenhum tenha arrasado mais do que o panda entre eles. Depois de vencerem, o senhor Aceno deu um tapinha nas costas do urso antes de lhe oferecer um terno de cachemira preto e branco. Ele observou Alchemo cuidando de pacientes com doenças mentais em um hospital dinamarquês, com a boneca vestida de enfermeira. Uma mulher loira que Ryan reconheceu como a mãe de Matias trocou palavras com uma torradeira consciente, enquanto um padre louco recebia tratamento médico. Um dia ele encontraria sua sanidade de volta, e talvez o caminho para a redenção também. Ele aplaudiu quando Simon, Martini e os sobreviventes de Mônaco fincaram a bandeira francesa sobre as ruínas enferrujadas da Torre Eiffel. Ao longe, uma esfera de vidro reforçado isolava uma cidade amaldiçoada como um globo de neve gigante, impedindo-a de enredar alguém novamente. Ele observou Narcinia plantar um jardim numa estufa, que um dia alimentaria milhões de pessoas em toda a Europa. Sua visão se expandiu para revelar uma nova cidade brilhante sobre as ruínas de Sarajevo, cuja construção foi supervisionada pela própria arquiteta. Poderosos trabalhadores de dinossauros humanoides carregavam o material de construção. Ele olhou para um coelho estranho correndo em um mundo roxo e uma bolha de escuridão flutuando no vazio, ambos esperando por ele além do véu do tempo, até o fim de todas as coisas. Este é o futuro pelo que você lutou. A voz do último ecoou através do tempo e do espaço, enquanto desaparecia da vista de Ryan. Pode acontecer, ou não. Tudo depende de você. Talvez a divindade quisesse que essas visões servissem como um aviso para não afrouxar ou como um incentivo para seguir em frente. Mas seja qual for o caso, Ryan adorou o que viu. Sua defesa foi completada. O tempo recomeçou imediatamente, mas o beijo continuou. Os lábios de Lívia tinham gosto de morango, de amor e paixão. Eles tinham gosto de casa. E como todas as coisas boas neste mundo, o beijo terminou cedo demais. O casal trocou um olhar tímido e depois viu o sol desaparecer no horizonte.
Ryan Romano completou sua corrida perfeita, e ele finalmente estava feliz. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.